empreende, decide, lidera, sempre passa pelo fogo. E hoje você vai ver aqui na prática como você sair dessa fogueira sem se queimar. E eu recebo aqui hoje o meu amigo Edmilson, e você vai ver alguém que tem domínio, né, tanto prático quanto teórico no mercado imobiliário, né? O Edmilson, ele vai mostrar aqui para vocês a experiência como corretor de imóveis, advogado, sócio proprietário da Melhor Imobiliária, que é uma empresa especializada em vendas e administração de locações na região da Pampulha, em Belo Horizonte. Antes de chegar nesse mercado imobiliário, ele passou por diversos segmentos ligados a vendas, trabalhava com tênis, com roupas, com sócio, até entrar no ramo onde conseguiu construir a sua carreira, a sua empresa, o seu negócio. Eu vou deixar ele mesmo se apresentar, né? Edmilson, seja muito bem-vindo ao Prova de Fogo. Muito obrigado, Thiago. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui batendo esse papo com você, né? Trocar essa experiência, contar um pouquinho aí da minha história, da minha dificuldade, que foram muitas, né? Mas que graças a Deus, né, e a muito trabalho, colocando Deus na frente, trabalhando bastante, a gente tem conseguido um sucesso maior no mercado, ganhar o nosso nome ali, né? Dentro das nossas limitações, mas com uma grande ambição aí de dominar o mercado aqui de Belo Horizonte. Eu admiro muito seu trabalho, Edmilson, porque eu me lembro que quando a gente se conheceu, foi numa apresentação, eu queria levar uma empresa para uma região determinada, e chegando lá naquele imóvel, você olhou e viu que eu fiquei com o pé atrás, porque eu vi que não cabia a minha empresa ali, e você acabou me indicando um imóvel que não era do seu portfólio, né? E acabou dando certo. Eu fiz a locação desse imóvel, levei uma das minhas empresas para lá, e a gente acabou se tornando vizinhos, né? É, é porque, cara, o nosso mercado de imóveis, o cliente, ele traz muito esse feedback para a gente, né? O termo que eles usam é empurrar imóvel, né? O tempo inteiro, o corretor ou o atendente da locação, ele visa sempre ganhar o dinheiro dele. Tem atendimentos que eu faço, que hoje são bem menos do que eu fazia naquela época. Quando eu te conheci, eu ainda estava naquela fase de eu ir nos imóveis, apresentar, atender cliente. Hoje, graças a Deus, a gente está crescendo a nossa equipe, crescendo o nosso time de locação. E às vezes os meninos falam assim, cara, parece que você não gosta de dinheiro. Eu falei, como assim que eu não gosto de dinheiro? O cara, não, pô, você. Olha o que você falou pro cara alugar com outra pessoa, pro cara ir para outro espaço. Não é mais fácil a gente ir atrás do imóvel? Eu falei, cara, só que a gente tem o feeling de saber as nossas limitações e da urgência do meu cliente. Falei, cara, quando eu conversei com você, eu falei, cara, eu vou conseguir alguma coisa para resolver o problema do Thiago a curto prazo, porque eu lembro que você tinha uma certa urgência, né? Você já estava olhando outras opções e nada seria melhor para você do que o espaço que você está hoje. Eu tenho convicção disso, por conta da localização, da estrutura que você Segurança. precisava, da segurança. Seu público, às vezes, tem uma certa deficiência, alguma coisa, então o elevador, a acessibilidade, tinha tudo que você precisava no espaço. Talvez, eu falo para os meninos, cara, a gente tem que ganhar dinheiro, só que aquele dinheiro, se você fizer um negócio que vá prejudicar o seu cliente, ele vale a pena? Há quanto tempo que ele vale? Hoje eu tenho uma convicção de que você procurando imóveis para alugar, se for dentro da minha área de atuação, o Thiago vai me dar essa oportunidade de apresentar. O Thiago tem quantas empresas, né? Além da que está lá com a gente, que é minha vizinha, quantas escolas você tem? É, Então, se você for procurar aquilo, eu deixei de ganhar agora para no futuro poder ganhar, é né? isso, E né? gera aquele network. Hoje eu te considero um colega, a gente tem se encontrado mais lá no empreendimento, a gente vai conversando. Disso, às vezes, gera uma amizade maior, pode surgir outros negócios. Então, nem tudo é o dinheiro que você ganhar agora, na minha visão. É a Eu construção do relacionamento, né, Edmilson? Exatamente. Aquele negócio, você optou por deixar de locar, fazer a locação de um imóvel, mas você acabou ganhando um cliente que não era da sua carteira, que não era seu cliente, mas que amanhã, quando ele pensar em comprar, adquirir o imóvel, ele vai primeiro no Edmilson. Quando ele precisa locar, ele vai primeiro no Edmilson.
Agora, recentemente, eu mesmo te procurei, porque a gente estava Aham. buscando um novo espaço para colocar um estúdio novo. Tudo, a primeira pessoa que eu liguei foi para você. Quantos contatos, quantas pessoas do seu convívio que você já passou meu telefone? Ah, Algumas você já me mandou no WhatsApp: "Ah, te indiquei fulano". Algumas pessoas às vezes nem chama, mas você me indicou. Sem fechar negócio comigo, você me indicou. Você não indicou o cara que fechou o negócio pra você. é o que as pessoas não conseguem enxergar, né, a importância de construir relacionamento. Relacionamento, nome, imagem, né. Eh, Fugiu o termo agora, tá muito em alta na Networking, não, tá muito em alta no marketing. Brand, né, branding, reforço de marca. Reforcei muito a minha marca com você. E você tá levando a minha marca para o seu convívio. sim. Pode me dar um retorno financeiro imediato? Pode, mas pode ser que esse retorno financeiro venha lá para frente. E aí, se você fala de mim, o seu vizinho fala de mim, outra pessoa indica o meu serviço, daqui a pouco, é óbvio que eu queria fechar negócio com você, é óbvio que o meu interesse maior como gestor de imobiliária é fechar negócio, é aumentar minha carteira de locação, é fechar mais vendas. Mas no nosso mercado que hoje está tudo tão robotizado, cara, você tem um pouquinho de humanidade, você olhar para a necessidade do cara e falar assim, pô, eu ajudei ele a resolver o problema. Ele não é meu cliente agora, mas ele pode ser meu cliente daqui a pouco. Isso é uma visão de Exatamente, empreendedor, né, isso tira um pouco da visão do corretor e exatamente. leva à visão do empresário. É por isso que você construiu um negócio que começou pequeno e que hoje está em plena expansão, né. Graças a Mas Deus. antes, tá, Edmilson, antes da gente entrar nesse papo, Uhum. né, que é um papo mais denso, falar sobre o seu negócio em si, né, me conta aqui, como que foi a sua trajetória e como que você foi parar nesse ramo? No mercado imobiliário, cara, eu sempre quis empreender. Eu nunca fiquei mais de 1 ano numa empresa com a minha carteira assinada. O máximo que eu fiquei foi 11 meses. Ficava 11 meses, hoje é a primeira vez que eu trabalho mais de 6 anos no lugar, é na Melhor Imobiliária. E eu já tinha, que nem você citou aí, eu já tinha trabalhado em loja de roupa, loja de tênis, loja de consórcio, já tinha vendido verdura na rua, né? A gente ia na horta, buscava, lavava, tinha carrinho. Minha mãe fabricava produto de limpeza, eu vendia também. Só que eu sempre tive essa veia, né, de falar assim: "Não, eu quero empreender". E a gente vem de uma família que é mais simples, né, eu fui criado em Ribeirão das Neves, uma cidade da região metropolitana, nunca passei necessidade, graças a Deus, mas a gente nunca teve aquele luxo. E eu falo: "Pô, eu quero melhorar de vida". Então, eu via que a condição para melhorar de vida era o empreendedorismo. Só que a nossa família, tirando meu pai sempre foi uma pessoa que se você dá ideia, ele te joga para É. cima. Mas muitas das vezes o pessoal fala: "Não, meu filho, não faça isso não, isso dá dinheiro, você precisa de segurança, né, carteirinha, aposentar". E isso para mim não fazia tanto sentido. Até que uma vez meu irmão tá comigo assim: "Edmilson, faça um curso no Senai de mecânica, vamos montar uma loja pra gente fazer troca de óleo, alinhamento, balanceamento, tem muito carro na rua". Eu falei: "Vamos". Nunca tinha mexido com nada nunca tinha segurado uma chave de fenda direito. Fui fazer o curso no Senai. Só que nessa era um curso de uma semana, só que, cara, tinha 8 pessoas para uma roda de carro no curso. E muitas das pessoas que iam fazer o curso, elas já eram do mercado, né, automotivo, já trabalhavam em oficinas. Então, às vezes, o professor ensinava lá como é que trocava o freio do carro, as pastilhas, tirando a molinha, tudo. Aí, na hora de fazer a prática, chegava sempre um cara lá que pá, Mexia tudo, fazia tudo. "O que esse cara fez?". E eu não consegui pegar a prática. E aí passou uma semana, terminei o curso, falei: "Agora eu preciso aprender", porque o curso lá, se eu abrir aqui, se eu desmontar a roda do carro do meu pai aqui para trocar a pastilha, eu mato o velho, porque não vai dar certo. É que são coisas que teoricamente na prática do dia a dia fica simples, mas para mim não era. Aí eu peguei e imprimi uma pastinha com uns 40, 50 currículos de papel na época, e eu saí lá de Justinópolis, onde eu morava com a minha mãe, e vim andando a pé, no sol de 1 hora da tarde, entregando currículo nas oficinas. E eu, que moleque novo, empolgado, né, não estava nem sentindo calor e vim andando, vim andando. Quando eu assustei, cara, eu já estava no Shopping Estação BH, né.
Para quem tá vendo, às vezes não tem uma dimensão, deve dar em torno ali de uns 10 quilômetros da minha 10 casa. quilômetros. Mas aí não é só o 10 quilômetros reto. Você entrava numa rua, tem uma oficina ali, tem uma outra oficina aqui. E nesse entregar de currículo, eu me oferecia muitas das vezes para trabalhar de graça. O meu papo era, Thiago, Para ser cara, ajudante, né? fiz um curso aqui de alinhamento e balanceamento, só que a prática lá não é boa. Eu estou precisando fazer um estágio. Se tiver uma oportunidade, me dá uma oportunidade aí para eu aprender na sua oficina. O meu curso foi esse: alinhamento, balanceamento, freio, só. Não mexo no motor nem nada. Aí o pessoal, não, no momento vamos olhar. Falava, amigo, eu trabalho de graça. Se falar comigo de 1 mês, 2 meses de estágio, eu tô querendo estágio. Porque os jovens hoje querem fazer estágio com salário de R$ 2.000, com R$ 1.800. Eu falei, meu irmão, estágio é para aprender, eu venho de graça. Se você me der a passagem, você já me ajuda. E nisso, fui andando, teve um cara de oficina que me deu atenção, só. Os caras me davam uma atençãozinha ali, mas larga o currículo. Esse cara conversou comigo, ó, se tiver uma oportunidade, vou te chamar. Só que nunca chamou. E aí tem um amigão meu de infância, né, o Leandro, que a gente cresceu junto, brincava junto. E muitas das vezes, tipo assim, no meu primeiro emprego, que foi no McDonald's, eu chamei ele foi trabalhar comigo. Aí ele foi para uma outra empresa, eu fui trabalhar com ele. A gente sempre trabalhou muito junto, assim, quando tinha oportunidades boas. Aí ele me mandou uma mensagem e falou, cara, eu tô trabalhando numa imobiliária aqui em Contagem e a gente está precisando de captador. Tem vaga, você se interessa em vir fazer uma entrevista? Aí eu lembro que eu falei com ele, seu burro, eu falei com você que eu fiz curso, foi de alinhamento e balanceamento, não foi capotador, não. Eu entendi capotador. Aí ele começou a rir, o burro é o seu, eu não falei capotador, que não mexe com banca, que é imobiliária. E eu olhei e falei, mas o que é que faz? Ele foi me explicando. Eu ia captar imóveis para alugar e para vender. Lá era uma empresa especializada em imóveis industriais, né, galpões, essas coisas. E aí eu falei, cara, ó, eu tô focado na mecânica, que na minha cabeça não era nem trabalhar na oficina, era que o meu irmão me chamou para abrir uma loja para eu ser empreendedor. Aí eu falei, cara, eu não vou por agora não. Só que passou uns 15 dias, depois que eu fiz essa caminhada, ninguém me chamou. Aí eu olhei e falei, putz, eu preciso trabalhar. Né, eu já estava com 20. Foi 2015 que eu entrei nesse mercado, estava com 24 anos. Falei, cara, 24 anos sem dinheiro, não dá pro meu pai ficar me sustentando, essas coisas, tem que ajudar em casa. Aí eu mandei mensagem, cara, a vaga tá aberta? Ele tá. Fui lá, fiz a entrevista, na outra semana eu comecei a trabalhar com eles. E eu dou graças a Deus todos os dias por nenhuma oficina ter me chamado. Cara, a caneta é muito mais leve aí do que as ferramentas que eles trabalhavam. Eu me vejo, o meu perfil é muito mais com o de imobiliária do que com o perfil da oficina. E aí eu entrei nesse mercado, 1 mês trabalhando nessa empresa, eu falei, é isso que eu vou querer para minha vida. Eu vi a galera trabalhando, tendo resultado, eu vi que o meu resultado estava fácil, fácil entre aspas, né? Foi leve, nem é fácil, porque fácil é uma palavra que é difícil ter no vocabulário, mas foi um resultado mais leve e mais rápido, porque eu me adequei muito rápido, eu me sentia bem fazendo aquilo. Foi um dos poucos empregos que eu falava assim, eu acordava de boa, vou trabalhar. Acordava feliz. Eu gostava, toda hora eu estava num canto, toda hora eu estava conversando com alguém, eu não ficava trancado num espaço, igual eu ficava em muitos lugares. E aí eu entrei para o curso do Cresce, né? Peguei minha carteirinha de corretor de imóveis, tentei montar um escritório com um amigo meu que fez esse curso do Cresce, só que não foi muito para frente. Aí eu rodei algumas outras imobiliárias até ter capacidade de abrir a minha própria empresa, né? Capacidade e coragem, né? Porque hoje em dia, Exatamente. para empreender, precisa ter coragem além de capacidade, né? Igual eu te falei aqui, né? Fora do ar aqui, a gente abriu a Melhor Imobiliária no meio da pandemia. No auge da pandemia. Quando o prefeito mandou baixar as portas da loja, a gente levantou a nossa. Mas e você sabia que ia fechar, Edmilson? Naquela época, no auge da pandemia? Sabia, já estava, tipo assim, foi exatamente na semana que ele falou que não era para abrir, eu falei, cara, vamos abrir. E foi assim, eu já estava um tempo no mercado imobiliário, só que eu não queria ser igual a maioria dos corretores. Porque tem muito, como que surge uma imobiliária? Já parou para pensar? A maioria das imobiliárias surge focada em venda. É um corretor. Venda. É um corretor de imóveis que fez uma venda num mês, fez duas no outro mês.
Aí o terceiro ou quarto mês dele no mercado, às vezes ele vai lá e vende 2. E as comissões são boas, né? Comissões interessantes. Sim. Aí o cara fala assim, pô, vende 2 imóveis, 30 mil de comissão cada um, 60. Dos 60 mil, 24 veio para mim, 36 foi para imobiliário. Eu vou montar meu escritório, vou ficar com 60 mil para mim. Aí esse cara vai lá, monta o escritório, abre, e aí agora ele tem que pagar água, aluguel, luz, telefone, internet, gasolina do carro dele, fazer os anúncios dele, fazer os criativos dele, ou contratar alguém para fazer. Contabilidade, imposto. Contabilidade, não, imposto você nem me fala. É. Na hora que soma, esse cara fala, puta, nossa senhora, o que eu fiz da minha vida? Aí que ele entende essa dificuldade. Então eu sempre tive essa noção de que não seria fácil, não seria só trocar. E vem também porque, além dessas dificuldades financeiras, vem a dificuldade técnica. Porque tem cara que é corretor de imóveis. Vender, ele vende bem. Mas na hora que ele vem para gestão, ele vai ter um baque, que ele vai falar, cara, eu não sou empresário. Isso é o que ocorre comigo. Eu falei com a minha esposa, eu falei, ano passado, eu cheguei a sentar no banheiro, tomando banho, e chorava, e chorava. Chorava, chorava. Tô lembrando que hoje dá. E você tinha quantos funcionários já nessa época? Devia ter uns 2. CLT, uns 2, 3, uns 2 corretores e um gerente. Cara, mas já tinha saído gente, que meu ano de 2025 foi, assim, desculpa, com perdão da palavra, no questão de trabalho foi um inferno mesmo. De chorar, de arrumar, de olhar, de tremer. Teve vezes que eu cheguei pra minha esposa e falei, cara, eu vou vender essa imobiliária. Não quero isso mais. Porque começou a vir para mim essas questões de gestão. Falei, cara, eu sou corretor. Porque você começa, tem perfil. Tem gente que não tem perfil para empreender. Tem gente que não tem perfil para ser gerente. Tem pessoas que têm perfil do operacional. Tudo bem. Só que eu não tinha toda essa visão, né, no início da imobiliária. Então eu falei, eu vou vender. Aí minha esposa segurou na minha mão e falou, cara, olha o tanto que a gente sofreu para crescer a imobiliária. A primeira loja nossa, a gente reformou com as próprias mãos. Eu coloquei piso laminado. Nunca tinha instalado. Meu pai pedia para eu trocar uma tomada na minha casa, que às vezes estava estragada. Eu falei, pai, não sei fazer isso não. Preguiça de fazer também. Eles falaram, não sei fazer isso não. Tomar choque. A minha imobiliária, primeiro escritório, eu coloquei tomada em tudo. Pô, mas eu olhava no YouTube, fui fazendo, o cara me mandava orçamento para trocar um piso, R$ 2.000. Eu falei, cara, eu peguei 20 mil emprestado no banco para abrir meu escritório no meio da pandemia. Se eu der 2 mil pro cara colocar no piso, me quebra. Aí eu olhei no YouTube, instalei, ficou perfeito? Não, mas eu fiz da forma que devia ter sido feito, sabe? E aí foi indo, minha esposa falou, olha, lembra de tudo que a gente passou, vamos fazer. A gente já estava na loja nova hoje, minha loja, eu olhei, ela olha para a loja que a gente fez, a gente sonhou tanto com a loja. Eu falei, cara, eu tenho que melhorar. E aí a gente foi começar a buscar processos. Eu falo, se um dia a minha imobiliária quebrar, graças a Deus eu não vejo essa perspectiva hoje. A gente está pensando em expandir, abrir novas unidades, atender novas regiões. Mas eu falo, cara, se quebrar, talvez eu nem abra outra. Eu vou trabalhar na imobiliária de alguém aí que já está estruturado. Porque o peso é muito grande, a saúde da gente. Eu cheguei a pesar 97 quilos, cara, 1,73 m. Acho que quando eu te atendi, eu estava nessa fase aí, quando eu te conheci. Assim, o que eu percebo, né, vendo da nossa conversa, é que talvez o maior fogo que você tenha entrado dentro dessa jornada imobiliária sua foi a virada de chave do corretor para o empresário, seria isso? Para o gestor. E como que você conseguiu sair disso? Cara, como que eu tive essa virada, essa visão? Na maioria das vezes eu sempre falo que é o dedinho da esposa da gente. Que eu falo que a minha esposa, os meus pais foram quem me educaram, quem me ensinaram, mas a partir do momento que eu saí da casa deles casado, eu dou graças a Deus que eu escolhi uma pessoa certa para estar do meu lado. Porque muitas das vezes ela tem menos conhecimento técnico das coisas. Ela faz. Eu brinco lá na imobiliária que ela manda lá em casa e manda na imobiliária, que nós somos sócios do escritório. A gente conversando, né, de imobiliária, eu falava, cara, a gente precisa melhorar nossas vendas, porque o mal do corretor que abriu uma imobiliária, a gente não tem essa visão do gestor, essa visão do empresário. A gente tem visão que a empresa, para faturar, ela tem que ter venda. E é isso. Uma empresa, qualquer tipo de empresa, o negócio é venda. Ah, eu sou médico, você tem que ser vendedor. Eu sou advogado, você tem que ser vendedor.
E aí a gente sempre focava em venda. Aí eu fazia curso de técnica de venda. Aí eu pagava curso e falava, cara, esse curso eu tive de graça na loja de tênis, é o mesmo curso, mesmo curso que eu tive para vender consórcio. As técnicas de venda eram iguais para todo mundo. O que mudava era o quê? O conhecimento do seu produto. E aí eu comecei a estudar melhor meus produtos e não aumentava. Até que uma vez minha esposa viu um programa do Sebrae daqui de Minas. Eu esqueci o nome. Não lembro o nome do programa, mas acho que ele existe até hoje. Que eles juntam pequenos empresários, microempresários, para fazer uma consultoria, parte em grupo e parte individual. E numa dessas consultorias individuais, a consultora do Sebrae perguntou a Edmilson, quais que são os principais indicadores da sua empresa? Eu lembro até hoje que eu fiz para ela assim, ó, indicador direito e indicador esquerdo, é os dois que eu tenho. Ela deu uma risada igual essa sua, minha esposa começou a rir. Ela, cara, você não tem nenhum norte. Eu falei, só sou da bússola. Porque eu não tinha. Ela olhou, cara, você precisa aprender a ser empresário, você precisa ser gestor, você precisa analisar números. E eu sempre tive essa dificuldade com a organização, então isso para mim era uma dor muito grande. Eu falo na imobiliária, quem faz meu financeiro? Minha esposa. Se eu tiver que pagar qualquer conta, eu brinco com os meninos, né? Que às vezes eles falam, meus pagamentos e tal. Falei, não me cobra. Se você for me cobrar, você não vai receber nunca. Financeiro é da Kelly. Tem dúvida do dia, de tudo que tem que fazer? Tá com ela. O dia que minha esposa deixou uma conta de luz pra eu pagar lá em casa, você me cortou minha luz. Ela falou, tipo, paga pra mim essa conta. Ah, pode deixar que eu pago. Paguei nunca. Ela me ligou no escritório, você me tá aqui. Eu falei, poxa, não paguei a conta. Então, o Sebrae me deu esse norte. Então, a pessoa começou, a consultora falou, Edmilson, primeira coisa, você precisa entender os números da sua empresa, o que que entra, o que que sai, de onde que vem, qual que é a fonte dessa receita, se é do aluguel, se é da venda, é venda, qual foi a fonte que trouxe esse cliente, foi anúncio em portal, foi anúncio no Instagram, e ela começou a me dar esses números. Ela pegou e começou a tratar primeiro a nossa parte financeira. Ela, sua empresa está dando dinheiro? Eu olhava para ela e falei, cara, a gente está vendendo e alugando muito bem, está muito mais rápido do que eu pensava. Só que eu não. Olha, o caixa está sempre magro. Eu não, se você está vendendo, está alugando, era para o caixa estar gordo. Primeiro trabalho que ela pediu para a gente fazer: pega os extratos do último ano da sua imobiliária inteira. Não dava nem para ser o último ano, né? Porque a imobiliária já tinha. Tava para fazer um ano disso aí. Detalhe esse extrato, coloca onde você. Para quem que você transferiu? Aí eu olhei pra minha esposa e falei, Kelly, eu não vou fazer esse negócio não. Deus me livre ficar sentado na frente disso aí. Aí ela pegou e fez. Detalhou tudo. A imobiliária tava dando dinheiro. Eu que sempre trabalhei para ganhar salário mínimo, mais um pouquinho de comissão, a gente estava transferindo para a conta da gente, uma empresa nova, em torno de 10, 12 mil reais todos os meses. Porque quando a gente abriu a imobiliária em 2020, a gente tinha acabado de ficar noivo, tinha uns 6 meses que eu estava noivo, né? E aí a gente começou a planejar o casamento. Então você ia no cerimonial, tanto. Ah, sei lá o que para a igreja, tanto. A empresa Ah, os paga. convites, tanto. Tudo tirando a empresa. E aí a gente ia viajar. Ah, e quando a gente começou, cara, foi muito bom o início da imobiliária, todo final de semana quase, eu tava Lavras Novas, Ouro Preto, eu gosto muito desse rolê de natureza, de cachoeira e tudo. Amo praia, mas sou mais de Minas, né? Eu gosto mais das nossas cachoeiras, rolê. E aí a gente ia para chega em Lavras Novas, bons restaurantes, vai comer. Comecei a viver uma vida que era gostosa de olhar e falar assim: ah, me dá essa porção. Parei de olhar pro preço, falar assim: não, me dá. Aquele olhava e falou, mas você não perguntou ele quanto que é? Eu falei, não, passa cartão e a loja tem dinheiro. E a gente ia nessa. Então aí o Sebrae deu pra gente esse norte. Então nós começamos a entender. Aí nós começamos a entender a importância de métrica, de falar quantos leads eu trago, voltar. O Sebrae me trouxe essa visão de gestão. Só que foi curto. Então você acredita que a grande virada de chave para você conseguir sair dessa fogueira partiu de uma capacitação? Partiu de uma capacitação do Sebrae, que inclusive hoje hoje eu acho que é a organização que mais ajuda o pequeno empreendedor. E de graça. De graça, né? Basta a pessoa se inscrever lá, se cadastrar ou ir atrás, basta pesquisar no site. Mas isso que você fala, sabe, para muitas pessoas isso pode ser óbvio, mas para a grande maioria dos microempresários ou das pessoas que começam, isso não é nada óbvio.
A maioria deles tem a conta PJ misturado com a conta PF, a maioria deles não faz ideia de quanto a empresa fatura, quanto a empresa gasta. Sabe nem o que é um Prolabore. Eles não sabem o que é Prolabore, não sabem o que é um capital de giro. Então, a gente sabe que isso é uma realidade, né? Mas, trazendo isso para um modo mais prático, quanto tempo você levou para poder organizar a sua empresa e falar assim, cara, descobri, agora eu quero escalar, agora eu quero abrir novas unidades, agora eu quero aumentar a quantidade de corretores. Cara, é isso. A gente fez essa consultoria com o Sebrae no início, deu um estalo, mas às vezes falta uma coragem, né? E aí a gente começa a. O Sebrae foi a virada de chave para falar, cara, meu problema não é venda, eu vendo bem, meu problema é gestão. É gestão de empresa, eu preciso ser empresário. E aí vem aquela briga, porque a gente gosta de vender. Corretor de imóveis, ele ganhou dinheiro e abriu imobiliária, por quê? Porque ele vendia. Muitas das vezes a gente que é corretor, a gente não tem noção dos bastidores, né? A gente não tem noção de um gerente, o que o gerente faz de acompanhamento. Até porque as nossas experiências em imobiliárias não são boas quanto à gestão. Eu passei por várias, eu nunca tive um gerente na imobiliária que sentou do meu lado e falou, cara, vamos analisar a conversão do seu funil de vendas. Vamos analisar onde está tendo dificuldade para você vender mais. Muito pelo contrário, ela chegava aqui, você não está vendendo, não, tchau. Mas às vezes você perdia. Eu já vi imobiliárias perder corretores fantásticos porque não está vendendo, não, tchau. Mas por quê? Porque o cara veio de outro ramo, ele não teve um suporte, né? Então a gente começou a ter essa virada o seguinte: eu preciso melhorar a minha gestão da empresa e a minha gestão das pessoas, gestão dos números. Mas como? Aí você começa a pesquisar no YouTube, ver vídeo e desculpa, na internet, eu me iludi muito no início. Muitos de grandes mentores aí, que você vai pesquisar, os caras parecem que nunca teve uma empresa na vida e está ganhando milhões te ensinando a crescer num ramo, numa empresa. E tem muitos. Muitos, Tem não é muitos. poucos, não. A gente não vai citar nome porque para não ser antiético e tudo, mas tem muito cara que eu vou citar um nome porque esse construiu. O Flávio Augusto é um cara que eu gosto de acompanhar o conteúdo dele. A pessoa pode ser crítica a ele, não gostar de algumas coisas, mas, cara, você vai falar que o cara não tem experiência com empresa? Inquestionável, né? Ricardo Eletro. Você Inquestionável. vai falar que o Ricardo não sabe não pode te ajudar a dar um passo a mais no varejo? O cara que era vendedor de loja, se não me engano, em Uberlândia, tinha uma lojinha pequenininha, beirava. O problema desses caras, Edilson, é que eles não são acessíveis pro micro. Pro micro. Eles são acessíveis pro macro. Exatamente, né? é nesse ponto que eu ia tocar. Comecei a assistir, falei, os caras que me interessavam, era caro. Não era caro, eu não tinha condição de pagar. Eles são inacessíveis, né? Assim, o acesso a eles pro é um outro microempreendedor game, é muito né? mais difícil. E aí eu não gosto de falar que ele é caro, porque às vezes o produto do cara tem um valor, Sim, né? O conhecimento, sim. a bagagem que o cara trouxe tem um valor. Mas pra mim era inacessível no momento. Comecei a pesquisar, nada. Aí, novamente, vem minha esposa. Edmilson, te inscrevi em 2 aulas gratuitas de uma mentora aqui, que ela é até de Belo Horizonte, que a Kelly me inscreveu, ia ter 2 aulas gratuitas, logicamente, para vender alguma coisa. Mas tudo bem. E aí, essa pessoa veio trazendo algumas coisas que eu já pensava, já tinha notado, mas faltava coragem, né? De tomar decisões, né? Uma delas, por exemplo, que eu posso citar, nichar minha área de atuação. Abri minha imobiliária, eu vendia São Joaquim de Bicas, vendia Joatuba, vendia Betim, vendia Ribeirão das Neves. Mas eu era louco, eu não tinha horário. 1 hora da manhã eu tava Era caçando você e imóvel. seu carro rodando. É isso. Então, aí eu falei, cara, vou matricular. Busquei um mentor na parte de gestão voltada para imobiliária. Mais uma qualificação. Mais qualificação. E aí a gente começou. Fez sentido, entender planilha, entender quantos leads que eu trago, o meu corretor, quanto tempo que ele demora para atender, se ele demorar muito, converte tanto, se ele atender rápido, converte tanto, aí a gente começa. Aí eu falei, agora eu preciso trazer gente. Aí eu preciso trazer gente, porque agora, quando eu comecei a focar na gestão, já não tem tempo para atender meus clientes. Isso é a virada de chave que você perguntou, eu acabei esquecendo. Isso foi em torno de 3 anos e meio, 4 anos ali após abrir imobiliário, então foi ali no final de 2024. Metade de 2024 ali, pro final do ano, que eu falei, eu tenho que profissionalizar a minha empresa, eu tenho que ser empresário. Beleza. Mas vamos lá, a partir do momento que você descobriu isso,
Porque nós temos que pensar o seguinte, Edmilson, as pessoas que estão vendo aqui, talvez elas estão na mesma fogueira que você estava antes. E o nosso papel é encurtar o caminho delas. Uhum. É mostrar e falar, cara, não fica sambando nessa brasa não, que você vai queimar seu pé. Então, a partir do momento que você falou, cara, meu problema era primeiro gestão, depois vendas, e você tomou a decisão de se qualificar, quanto tempo levou para você virar sua chave? Aí eu posso dizer que foi 2, 3 meses, fica rápido depois que você tem noção do a partir do momento que você abre a sua cabeça para identificar o erro, onde que eu sou frágil, porque o ego da gente faz a gente falar o tempo inteiro, o ego da gente faz a gente achar que a gente Sim. é o melhor, que a gente é o bom. E eu acho que o segredo de avançar, né, no empreendedorismo é você identificar suas fraquezas, os seus pontos fortes. Todo mundo o tempo inteiro falando que você é bom, você sabe o Sim. que você é bom, mas a gente identificar a dificuldade. Então, a partir do momento que a gente identificou as dificuldades, aí foi esse prazo aí de 3, 4 meses, a gente começa a alavancar, mas quando você identifica uma dificuldade, resolve essa primeira dificuldade e vai para a escala, vai surgindo outras, vai surgindo outras, vai surgindo outras. Eu já tinha melhorado a minha gestão da empresa, gestão de números, gestão de dados. Eu comecei a olhar para os números, eu comecei a tomar decisões através de números para justificar. Aí, quando você vai escalar, que é que você falou, vamos escalar, vamos melhorar. O que é que eu preciso fazer para melhorar? Eu preciso de pessoas. Que aí vem o meu segundo problema, que foi que o ano passado me fez chegar a desistir da imobiliária. Foi a partir do momento que eu comecei a contratar pessoas, teve período que eu estava com mais pessoas e vendendo menos do que eu vendia quando eu estava sozinho. E aí eu olhava e falava, cara, isso aqui é surreal, porque você não ensina as pessoas começa bem e some. Aí você coloca um cara, eu tive casos assim, 2 vezes ocorreu comigo, de colocar, eu falava, agora eu preciso de um gerente. Aí eu olhava pro cara que vendia bem, agora você é meu gerente. Sem direcionamento, sem capacitação para ele. Eu busquei as captações minhas como empresário, mas e os meus profissionais? Aí eu comecei a vir outra prova de fogo. Você acredita que hoje essa prova que você está passando, ela é a mais atual, a mais recente, que você ainda está descobrindo um caminho para sair dela? Exatamente, são como crescer pessoas. Eu sei que o mercado em geral, não só imobiliário, está todo mundo com dificuldade de contratação. Está faltando mão de obra qualificada, né? E está faltando até mão de obra para você qualificar ela. Mão de obra operacional não Isso, no tem, geral. né? Então, ano passado, eu acho que a minha dificuldade com essa parte das pessoas, a dor foi muito maior. A fogueira eu acho que tinha mais lenha do que as outras. Porque as outras são coisas operacionais que dependiam de mim e da minha sócia. Quando eu passo a depender de terceiros, e aí, por exemplo, você contrata um gestor para fazer uma parte. Só que eu contratei gestor que não tinha experiência com gerência, muito menos com imobiliária. Escolhi um gerente por ele ser bom vendedor. Nossa. E o gerente, ele não. Aí eu perdi 2 bons vendedores e até pessoas que poderiam ser bons gerentes. E um deles tinha até grande experiência com gerência, só que não dominava o meu produto. E aí, a gente, no início do ano passado, eu lembrei, eu falei, cara, o que me ajudou a sair da primeira fogueira, que era a questão de gestão? Pessoas capacitadas com conhecimento anterior ao meu. Falei, se o meu problema é gestão, eu fui buscar uma consultoria de gestão. Fui buscar um mentor de gestão, né? Que aí a gente fez, eu passei ano passado inteiro desenhando processos da nossa empresa, porque o problema das pessoas era elas saber o que fazer, ter clareza do que fazer. O início foi muito gostoso, fazia as reuniões, briefing, perguntando, eu fui preenchendo, a pessoa me traz um relatório, esses são seus problemas. Eu falei, bacana, gostou demais, como é que resolve? Aí é com pessoas, aí a gente foi começando a desenhar, olha, quando a pessoa entra, ela sabe o que ela vai fazer, aí vem a parte chata. Vamos definindo os processos. Corretor de imóveis, qual que é o processo dele dentro da sua imobiliária? Ele tem que chegar, ele tem que abrir o CRM, ele tem que ver os leads, ele tem que ligar, ele tem que chamar no WhatsApp, ele tem que ir atrás dos imóveis para os clientes dele, ele tem que preencher esse relatório, ele tem que fazer isso. Tum, tum, tum. Fiz isso de corretor, de captador, de gerente, de administrativo, do aluguel, de venda, desenhado.
E agora, como que ele faz? Aí a gente foi fazer as instruções de trabalho. Chato, mas necessário. Que era printar as telas do CRM. O cara precisa acessar o CRM. Como que ele usa o CRM? Para quando o cara entrar, eu vou ensinar, eu vou mostrar na prática. Mas quando ele vem hoje para mim, cara, eu esqueci como é que tem o prompt para criar as descrições do anúncio. Cara, tá lá no PDF tal, tá na sua base. Aí o cara já começa. Hoje o cara já vem menos pra gente perguntar, ele tem acesso. Então, a gente fez todo esse processo. Que Passou. legal. Aí melhora. Só que agora eu tô tentando, aí surge uma nova dor. Surge uma nova fogueira. Parece que fogueira para empresário sai de uma e vai para outra. É sempre assim, né? Porque, vamos lá, tem um ponto que você falou lá no início, que você vai ver que ele é comum em todos os momentos. Porque hoje o cara, ele só vai empreender se ele tiver coragem. E a coragem, ela tá em cada ponto de desafio desse que você citou. Porque o cara sempre tem na cabeça dele que o caminho mais fácil é o de largar tudo e voltar a trabalhar, que corretor era mais fácil. Só que isso não é uma opção na cabeça dele. Ele vai endoidar, ele vai enlouquecer, mas se ele tiver um mínimo de estrutura do lado dele, ele consegue romper. Só que a importância de você trazer isso para o bate-papo é que muitas pessoas, e não é do ramo imobiliário, muitas pessoas hoje que têm o seu próprio negócio e que enfrentam esse desafio de, cara, eu até consigo vender, mas eu não faço ideia como está a minha empresa, ele precisa exatamente das etapas que você seguiu. Uma qualificação e um choque de gestão, separando o que é financeiro da empresa do que é financeiro pessoal. Ele precisa de ter números, ter dados, os indicadores não podem ser só o direito e o esquerdo. Depois ele precisa trabalhar o seu comercial. Depois ele precisa criar processos, porque eu costumo dizer, Edmilson, que processo, eu explico o processo falando de fórmula de bolo. Se você pegar uma fórmula dessa de bolo de supermercado e você ler o rótulo e fizer exatamente como está escrito lá atrás, a probabilidade do seu bolo dar errado é zero. Mas quando é que as pessoas começam a errar para preparar o bolo? Faz no olho. Aí ela fala assim: mas se eu colocar o meu ingrediente especial, vai melhorar. Mas se eu colocar 2 massas para eu fazer uma quantidade maior e dobrar tudo, vai funcionar. Só que não é assim, o processo para fazer aquele bolo com aquela massa já está descrito no manual. E nós, seres humanos, tá? Não vou colocar nem nossos colaboradores, somos nós. Nós temos o péssimo hábito de não ler manuais. A gente compra um carro zero, o manual ele fica intacto para vender. No final, quando você for vender seu carro, você fala que ele tem um manual. O celular, quando você compra, você não abre o manual. A TV nova que você compra em sua casa, você não abre o manual. Então, nós não costumamos a consultar esses manuais. E quando você traz esse processo detalhado para dentro da sua empresa, você está prevenindo falhas, você está responsabilizando o verdadeiro culpado, e você está demonstrando para essa mão de obra que já é difícil de conquistar, que ele está entrando num ambiente organizado. Então, assim, as fogueiras, elas sempre vão aparecer, mas a forma com que você lida para sair dela, ela é muito diferente da maioria das pessoas que a gente chama para um bate-papo, a maioria das pessoas que a gente sabe que tem um problema, né? E assim, você trouxe um outro ponto que eu queria aprofundar um pouquinho mais, que é a questão do ego. A pessoa que está vendo a gente agora, ela pode ter o mesmo problema, mas ela falar assim: mas eu já fiz 10.000 cursos e todos são a mesma coisa. Mas eu já contratei mentoria e foi feijão com arroz, ou foi gato por lebre. E às vezes a pessoa acaba criando uma crença dentro dela de achar que ninguém é capaz de ajudar ela, que todo mundo é ruim, que o mercado sempre tem a mesma solução. Como que a gente consegue quebrar a crença dessa pessoa, independente do ramo que ela atua, e falar assim, cara, a partir do momento que você quebrar o teu ego e você começar a entender que quem precisa mais
de absorver determinado tipo de conhecimento, primeiro é você transforme-se para depois transformar. Como que a gente consegue aprofundar nisso para mostrar a história do Edmilson, da melhor imobiliária? Quando foi que ele quebrou esse conceito de ego, de cara, eu sou muito bom, e começou a falar assim, cara, agora eu já sei que todas as vezes que eu tiver uma dificuldade eu vou chamar por ajuda. Cara, eu acho que a virada de chave da gente vem quando você tá no desespero mesmo. Eu acho que quando você chega no ponto que eu cheguei de falar, não quero mais, desistir. Depois de ter batalhado muito, você olha pra dentro e começa a perceber. E no fundo, no fundo, no fundo, a gente sabe o que que a gente não domina, o que que a gente tá pecando. A gente sabe o que que eu não sei fazer. E aí vem essa questão de admitir isso. Fala, cara, eu não domino isso. Porque a gente vive, principalmente hoje, com rede social, com tecnologia, a gente é acostumado a ver o sucesso de todo mundo. No meu ramo, eu falo isso com os corretores quando eu entrevisto, né? E peço para os meus gerentes também falarem. Não venha procurar vaga de corretor de imóveis na melhor imobiliária com base no corretor de Instagram, corretor de Porsche, corretor de. Eu falo que é igual jogador de futebol. A gente vê os top com aqueles altos salários, bilionários, mas a gente esquece que aquilo ali é 10%. Se for 10%. Porque eu trouxe para você aqui em off a história de amigos meus que teve sucesso no empreendedorismo. Tive um amigo meu que é excelente jogador, melhor do que muitos que está ganhando muito dinheiro e não teve a sorte, talvez, de ter conseguido grandes contratos no futebol, por exemplo. Então, o primeiro passo que eu acho é você identificar, e a gente sabe. Só que, muitas das vezes, a gente é rodeado de pessoas que o tempo inteiro te colocam aqui, ó. Não sei se você já foi isso. Não, você é muito bom. Não, você vende demais. Você tem o dom da venda. Você... Só que a gente internaliza isso e quando você passa o sufoco, quando você fala assim, eu tô vendendo, e aí? Cadê o resultado? Você começa a identificar problemas. E aí a gente vai, que você pergunta, né? Como saber onde buscar ajuda? Eu, Edmilson, antes de contratar algum mentor, antes de contratar algum treinador, algum curso, eu sou um cara muito cismado, né? Tem muita coisa na internet ruim. Tem muito mentor, igual a gente conversa, tem muito mentor que não construiu nada e está querendo te ensinar. Então, o que eu fiz foi o primeiro, Sebrae. Sebrae, esquece. Aqui em Belo Horizonte, acho que no Brasil em geral, para microempreendedor, é um dos melhores. Através de entender as minhas dificuldades com a gestão, eu comecei a seguir pessoas. Deixa eu ver o conteúdo dela. Deixa eu ver o que essa pessoa produz. Quais empresas estão usando a mentoria dessa pessoa? Porque, querendo ou não, as pessoas vão passando conteúdo ali. Eu falei, pô, imobiliária tal que eu conheço aqui da minha região foi mentorado dela. Essa imobiliária surgiu junto comigo, já está com 3 lojas. Imobiliária tal, também foi mentorado dessa pessoa. Já está com mais 2, 3 lojas. E aí eu fui criando confiança. Falei, cara, essa pessoa pode me ajudar, vou na live. Fui assistir. As ideias batem, eu não tô... Aí algumas coisas até valida. Te dá até um alívio. Fala, cara, eu não sou tão burro. As ideias que eu tenho mas falta coragem de pôr em prática. E aí, às vezes, muitas das vezes, o seu mentor não vai nem te ensinar uma roda nova, a roda é a mesma. Ele vai te impulsionar, né? Ele vai te empurrar para executar. Então, eu acredito que a pessoa que tem medo de contratar, por isso que você falou, já gastei muito dinheiro. Tem risco. Eu comprei uma mentoria um tempo atrás por conta de produtos digitais que eu estou querendo criar voltado para corretor. Paguei R$ 6.000. Comecei a assistir, eu falei, caraca, eu brinco com a minha esposa, que eu gosto de um churrasco, uma cerveja, eu falei, cara, o que isso dava de Heineken, de picanha, hein? Muito ruim. Graças a Deus, eu consegui, com o menino, me devolveu uma metade, mais da metade do valor que eu paguei. Eu falei, cara, pelo conteúdo que eu assisti, eu concordo que você não precisa devolver tudo. Mas você não me entregou aquilo que a gente conversou. Porque a gente teve uma conversa prévia. Mas e aqueles que a gente compra online, que é grande, que é ruim? Vai fazer o risco, né? Tem riscos de coisas ruins, mas para minimizar é você não comprar nem emoção. Sim. Segue o cara no Instagram, o cara tem uns conteúdos legais, tem. Faz sentido? Faz.
Eu sou muito de pegar o conteúdo da galera e jogar nas IAs. Hoje, inteligência artificial tá vindo. Tem alguns outros especialistas mais conhecidos que falam sobre o tema? Tem. Bate as ideias? Bate. Eu sou um cara muito curioso, eu vou buscar. Eu faço isso por ferramenta das minhas imobiliárias. Hoje eu falei com você aí, Carol, não dá para vir gravar de manhã não, eu tenho uma reunião de uma ferramenta. Acompanhando essa ferramenta tem uns 4, 5 meses. 4 não, 7 meses. Porque 7 meses atrás eu conversei com eles, fiz uma call, o cara me apresentou, falei, não me atende. Aí eu fui conversando com o pessoal, fui acompanhando, é uma ferramenta de pré-atendimento de inteligência artificial. Aí eu fui olhando, pô, ferramenta dos caras melhoraram pra caramba. Contratei, assinei ela agora, por R$ 2.000 a menos do que eu ia pagar há 7 meses. E a ferramenta é melhor. Sim. Então, eu tenho esse hábito de acompanhar, de ligar para imobiliárias que eu conheço o dono, mesmo que eu não conheça, cara, eu queria te pedir uma ajuda, humildade total. Queria tirar, estou contratando uma ferramenta, eu vi que você usa, né? Você consegue me indicar? A pessoa que me ajudou a criar processos e procedimentos. Eu conversando com um corretor amigo meu na academia, que tinha. Ele era corretor de uma imobiliária, montou uma nova unidade em sociedade com o dono lá. A gente conversando, eu falei com ele da minha dor. Ele, cara, fulana de tal, me ajudou aqui, ela fez isso para mim, eu acho que é isso que você está precisando. Eu falei, não, é exatamente isso que eu quero. Liguei para a mulher, veio de indicação. Ela veio fazer comigo uma reunião. Primeira coisa que eu perguntei, quais imobiliários aqui de Belo Horizonte que você ajudou? Fulano, fulano, fulano. Bacana. Liguei para elas, né? Continuei, liguei para essas imobiliárias, ela me passou umas 5, eu consegui falar com uma só, mas que me deu uma boa referência também, falou, cara, o projeto dela é muito bom, é, porque ela tem uma entrega legal, fechei contrato. Então a pessoa tem que pesquisar. Eu hoje eu não fecho negócio por emoção, igual eu fechava antigamente, né? Que eu sou apaixonado por tecnologia, então se você chegar e me mostrar alguma coisa tecnológica que faz sentido para mim, antigamente eu contratava à torta e à direita, hoje não, hoje eu calmo, respira. A mesma coisa que meus clientes fazem comigo, vou conversar com a minha esposa, eu faço desse jeito, vou conversar com a minha sócia, vou mostrar para ela. Mas às vezes porque eu já contratei muita coisa na emoção, e a emoção Sim. te trava. Mas se você buscar os conhecimentos, cara, com a ajuda é muito mais rápido. Então É muito mais rápido. os caminhos que a gente tem até aqui, né, sim, vamos lá. Cara que já passou pela fogueira, que já encontrou, né, primeiro, a dificuldade de gestão. Uhum. Se você tiver com problema de gestão, primeiro você busca o Sebrae, que é uma alternativa mais próxima, alternativa mais segura, Mais econômico. mais econômica. Ajustou a parte da gestão. Se você não se preparar, você vai entrar na fogueira pelo comercial. Então você precisa manter as suas vendas e precisa organizar, porque não adianta você ter demanda e não saber separar essa demanda no pote certo, né? Que é o Exatamente. funil de vendas que você falou. Então precisa montar isso para você não desperdiçar o seu dinheiro, para você não jogar dinheiro no ralo, para você não contratar sem necessidade. Exatamente. Passou por essa etapa, você entra naquela terceira fase, que é a fase do, cara, agora eu preciso colocar mais pessoas, eu preciso desenhar todos os processos. Antes de eu fazer as contratações, eu preciso já ter definido o que essa pessoa vai fazer, como ela vai fazer, qual período que ela vai fazer, tudo detalhadamente. Qual o resultado que você espera dela? Isso. E aí depois você vem trazer as pessoas, que E é aí, a próxima fogueira. que aí é a próxima fogueira. Mas hoje, se a gente for falar assim, tá, Edmo, a gente já conseguiu aqui dar uma luz para esses problemas que você já enfrentou e conseguiu sair deles até com período recorde, Uhum. né? Com período bem rápido. Por mais que tenha sido difícil para você, mas se a gente for avaliar, tem negócios que sofrem com isso há 5, 10 anos. Aí você conseguiu sair dessa situação bem rápido. Mas hoje, qual é o desafio hoje que tem colocado você nessa fogueira específica? Das pessoas é que seguir. Eu falo com você que é sempre um passo a passo, né? Eu resolvo um problema, surge outro. Eu resolvo um problema, surge outro. Um dos principais problemas que eu tive aí, depois que eu desenhei esses processos, criei os processos, passou a ser implementar os processos.
Sim. Tá vendo? Olha só, o processo me trouxe outro problema. Eu criei processo e procedimento para resolver um problema, mas me trouxe outro, implementar, colocar na cabeça da pessoa que está executando como que ela executa. Porque eu tinha um número de pessoas pequeno, né? Quem vê nossa empresa hoje, há 6 meses atrás, eu tinha 5 pessoas na minha loja, hoje nós estamos com 14. E aí você pega um gerente de vendas, pega um gerente de locações, pega corretores que nunca tiveram, a maioria não passaram por empresas que têm esse processo desenhado. E aí você tem que fazer esse cara comprar a ideia dos processos, ele tem que fazer essas pessoas implementar os processos. É uma fogueira que, para mim, tem sido uma dor muito grande, né? Mas a gente começou a corrigir isso também, melhorando os processos da contratação, que é o que depende da gente, né? Antigamente, com a dificuldade de contratar, a gente estava contratando assim: você quer trabalhar? Vem. Você quer trabalhar? Vem. Tá, hoje vocês mesmos Hoje, fazem o processo seletivo ou vocês têm uma empresa de RH que faz o por processo enquanto, seletivo? devido à demanda, a gente ainda faz, né? Mas é um objetivo a curto prazo terceirizar para alguém especializado também. E Né? vocês têm esse processo definido sobre o processo seletivo também? Temos Perfil, cultura? teste DISC bonitinho para ver se o cara tem o perfil comportamental que interessa para o cargo. Então, por exemplo, corretor de imóveis, a maioria das imobiliárias, o cara quer trabalhar, não vem, faz o teste. Se der certo, fica, se não der, não fica. Eu já trabalhei muito assim. Tem risco do cara que passar na nossa entrevista ainda não dar certo? Tem. Mas hoje é mínimo, hoje eu consigo ter as pessoas corretas na função correta, executando melhor o trabalho, com menos pessoas, mas dentro de um processo de captação de corretores aí, de recursos humanos, né? Vamos dizer assim. Então hoje eu olho para o cara, a gente faz uma entrevista. Ele tem o perfil pessoal que me interessa? Tem. Ele tem a apresentação que é importante para a imobiliária? Tem. Ele tem a postura que eu gosto? Tem. Vamos fazer um testezinho com ele, disque psicológico, tudo bonitinho. Pô, o cara tem o perfil comercial e executor? Tem. Ele vem pro meu time. Ele vai pro meu administrativo. Ele tem o perfil executor e analítico? Um tiquinho de comunicador? Tem. A gente traz ele pro. Pode ser que dê errado? Pode, mas hoje tem sido bem menos. Porque eu mesmo era um cara que não acreditava no teste de disque que eu aplico hoje. O dia que a moça trouxe para mim, foi nesse processo de organização de processo, eu olhei e falei, cara, responder essas perguntas aí vai falar meu perfil. Ela responde. Respondi, ela veio me explicando. Não tem ninguém que me conhece melhor que eu mesmo. Na hora que eu respondi, falei, cara, é total, é eu mesmo. Ela tem aquele negócio, meu perfil. Ela falou, cara, você tem um perfil de empreendedor, que é um cara idealizador. Você, como empreendedor, você tem muitas ideias. A nossa mente, tem vezes que 3 horas da manhã eu acordo, pego meu Sim. computador para anotar as ideias. Minha esposa brinca com todo mundo, ela fala que eu já montei umas 15 empresas dormindo. E então o perfil bateu muito, muito, muito. Meu perfil, por exemplo, comunicador e idealizador. Eu tenho as ideias, eu sei te passar, eu comunico bem. Só que Edmilson, eu tenho uma dificuldade de executar os processos. Eu Sim. preciso de pessoas que executem as ideias que eu tenho e que me ajude a melhorar essas ideias. Então a gente começou a contratar mais certo e ainda tem alguns problemas? Tem. Você precisa. Às vezes você erra numa contratação? Tem. Mas hoje eu tenho muito mais confiança de olhar para você e falar assim, cara, antigamente eu tinha medo de dispensar um colaborador que estava me atrapalhando. Hoje eu já não tenho mais, cara, não tá, não é, a palavra não está servindo, eu não gosto, mas falo, cara, você não está sendo bom para você e não está sendo bom para a empresa. Eu falo com a pessoa, você não está conseguindo executar aquilo que eu te peço. E se eu ficar te cobrando, fica ruim para você. E se eu te ficar cobrando, fica ruim para mim. Eu desligo, vou atrás, eu perdi esse medo de ter a troca. É ruim quando você troca o tempo inteiro o colaborador, porque começa, né, Sim, tudo do zero, do novo. o ambiente também não fica Mas legal, né? hoje, por exemplo, depois que eu instalei esses processos, procedimentos, minha equipe está a mesma há praticamente um ano. Eu só estou trazendo gente nova, não tem saído. Então já Clareza. é uma fogueira que você está nela momentaneamente, mas que assim, a De gente tem que implementar é difícil. e a gente tem que ser muito coerente também, coeso, né? Porque nem tudo tem solução. A gente pode resolver o que está ao nosso alcance, mas a gente não pode resolver um problema geracional, a gente não pode resolver um problema político, a gente não pode resolver um problema econômico global, a gente não pode resolver uma recessão.
a gente não pode resolver uma guerra. Ou seja, tem coisas que a gente não pode resolver. A gente faz o que A está gente dentro resolve do nossa nosso operação. alcance, né. Então, ou seja, essa fogueira que você está passando agora, você já encontrou um meio, que é o meio de manter, Isso. né. E o que que você já tentou fazer e que você falou assim: "Cara, eu já fui por esse lado aqui, não funciona", para você tentar resolver essa escassez de mão de obra? Cara, essa escassez de mão de obra eu não consegui resolver ela ainda. E acho que eu tô longe de resolver, porque ela é um problema, é o que você falou, é global, eu acho que não é nem no Brasil, é no mundo tá com dificuldade. Mas você já tentou, Então, por exemplo, contratar uma pessoa, zero experiência imobiliária? hoje, isso tem sido uma das minhas soluções. Isso é uma solução hoje. Para mim, hoje, eu prefiro trazer pessoas que têm zero experiência imobiliária, E você porque transforma a pessoa a no gen Edmilson lá de trás. exatamente, porque a pessoa aprende eu não vou dizer que eu sou o dono da verdade, então não vou falar que ela aprende o certo, mas ela aprende o que eu acho certo, o que eu acho que tem que ser feito, o que eu acredito fielmente que dá resultado, né. Hoje mesmo, antes de sair para vir para cá, eu estava conversando com o nosso gerente de vendas, que ele é novo na empresa, né, cara bom de negociação, tem um trabalho muito grande, mas as empresas que ele trabalhou não tinha processo e procedimento. Então a gente está com uma dificuldade de implementar, dele comprar as ideias desse processo. E hoje a gente batendo um papo sobre captação de imóveis, eu falei, cara, entrou os corretores novos, você já aplicou o treinamento dentro dos nossos processos e procedimentos? Aí ele falou comigo um negócio assim, cara, mas é porque não tá dando certo do jeito que tá. Antigamente eu ia aceitar, hoje eu falei, não tá dando certo por quê? Os novatos que entraram, em 2 meses tem uma captação. Quem está seguindo o meu processo tem 32 no mês. Então, acredita, compra, a gente desenhou. Se você tiver um jeito que vai funcionar melhor do que o que eu estou fazendo, eu quero que você traga para mim testado e depois escreve o passo a passo. É passo a passo. O que está fazendo que está dando certo? Aí entra de novo, sem ego nenhum. Eu não quero que você siga o meu processo porque ele é o melhor. É Pareto, né, cara? Siga o meu processo porque ele está dando resultado. Identificou uma falha no meu processo, quando eu falo meu, é o da imobiliária, que eu não criei ele sozinho, tá? Eu criei junto com os meus sócios, junto com colaboradores, que às vezes a gente trazia. Cara, como que você faz isso? Pegava o melhor que estava dando resultado, como que você faz? Vamos fazer. Então a gente foi criando. Você tem uma ideia de processo melhor, executa. Edmilson, executei uma parte do processo diferente, eu fiz o processo todo diferente. Seu resultado foi fantástico, eu não vou trocar meu processo de cara. Faz de novo esse mês. Fez de novo, deu certo, faz de novo mais um mês. Validou? Cara, troco todo o documento. A partir de agora eu vou executar esse processo do jeito que você está criando. Se você sair daqui, muito obrigado. Esse processo vai continuar dentro da minha imobiliária. Entendeu? Então a gente prefere hoje, para resolver esse problema de mão de obra, trazer pessoas sem experiência de mercado. E que já está difícil. E faz muito sentido para você, né? Porque se você já tem o processo todo definido, você já tem bons profissionais para poder a pessoa poder se desenvolver no meio de bons, Exato. né? E o processo definido, não tem por que você ir buscar uma pessoa tão experiente no mercado, uma vez que não tem profissional qualificado. E no meu ramo, quando você traz essa pessoa experiente, eu acho que é mais difícil implementar o meu processo, porque ela já vem com as experiências dos lugares que ela trabalhou e que muitas das vezes essas pessoas trabalham de formas totalmente contrárias do que a minha empresa acha certo, da nossa cultura de trabalho, né? Então, eu, Edmilson, eu já tive caso de ter que eh, dispensar corretor de imóveis razoavelmente bom, não vou dizer que era o melhor do universo, mas bom, porque o dia que eu falei assim: "A partir de hoje, a nossa imobiliária não atende mais fora da nossa área de atuação". Por exemplo, não atende as cidades vizinhas. A pessoa: "Você é maluco, que sei lá o quê, que eu tenho várias captações lá". Na hora que ela falou: "Eu tenho várias captações lá", eu falei: "Ela não tá pensando na empresa, ela tá pensando nela". Falei: "Você tem várias captações lá? Então vamos fazer o seguinte: gente, eu não vou tirar os imóveis dessa cidade em específico. Corretora aqui, ó, todos os clientes que chegar interessados nos imóveis de lá, só ela que vai atender. Vocês vão ficar focados aqui na minha região". "Não, não é só eu não". Falei: "Mas é só você que quer ir para lá. Só você que quer deslocar 40 minutos de trânsito, 4 horas da tarde, gastando sua gasolina para atender um lugar que está dando pouco resultado. Os meninos vão pôr a energia deles aqui, onde eu estou tendo resultado", né. Então,
É, eu só tive problema de alteração de rota com corretores acostumados com um mercado tradicional que já não existe mais. O mercado imobiliário hoje ele está praticamente todo digitalizado. Eu falei com você agora que eu acabei de fechar um contrato com uma empresa para atender meus clientes 7 horas, 7 vezes por semana, 24 horas por dia, porque meu corretor precisa dormir. Sim. Então, o mercado ele hoje está tecnológico. Se eu não. Quem responde o oi primeiro tem vantagem. Óbvio, então a gente precisa se adequar a algumas coisas. Então, na parte do pessoal, quando eu trago pessoas sem experiência de imobiliária, eu tenho um melhor resultado. A minha empresa tem melhor resultado. Se você dá certo trazendo as pessoas capacitadas, que já tenha 5, 6 anos de experiência, ok, tá tudo certo. Não é porque dá certo para mim que vai dar certo para você. Mas se você me pedir uma opinião hoje, contrato com ou sem experiência? Eu, Edmilson, vou te falar, contrata sem. Isso é porque também você já tem o processo definido, né? Claro, Então, organizado. muitas vezes nós não vamos encontrar as pessoas que têm o mesmo nível de organização, mas cada fase é uma fase, né? E o que a gente precisa dar uma pausa aqui para refletir é o seguinte: se você não está nessa área imobiliária, mas você tem o seu negócio, você empreende, você lidera, você decide algo grande e, e você ainda não tem controle sobre a sua operação, divisão entre o seu negócio jurídico do seu negócio físico. Se você não tem um processo de vendas estruturado, com funil, com dados validados, com métricas reais, onde você avalia entrada, início, meio e fundo. Se você já está nesse platô de contratação e você já tem o hábito de fazer contratações de pessoas com experiência, mas não está funcionando, o que pode estar faltando para você é o mesmo processo contratar pessoas sem experiência. Então você precisa se apoiar em cima de um choque de gestão, em processualizar tudo. E muitas pessoas, Edmil, sabe o que elas falam? Elas falam, não, mas eu tenho o processo de tudo Na aqui, cabeça. na cabeça. Só que processo na cabeça Se essa pessoa viaja, a cabeça dela vai ficar no escritório? é isso. E gera uma confusão. Você não consegue acompanhar e nem cobrar. O processo ele tem que ser formalizado, impresso e assinado em forma de ata, em forma porque muitas pessoas são visuais, outras são sinestésicas, outras são auditivas, e o falar, você sempre vai falar do processo, mas tem pessoas que só vai se adaptar com o processo ao ler. Tem pessoas que vai se adaptar ao ler, ao ouvir e ao ver. Então, nós estamos hoje numa realidade de mão de obra que nós temos que facilitar o ponto de vista do nosso processo para que a gente consiga treinar uma pessoa, principalmente do ponto que eu quero entrar com você agora, que é o problema geracional. Nós estamos hoje visualizando tal mercado imobiliário. Eu percebo que você tem um diferencial olhando para o seu negócio, que é o que parece que as imobiliárias agora estão resgatando. Né? Eu não sei se é por conta do seguro fiança, né, que surgiu há pouco tempo, né, não tem tanto tempo assim, mas teve uma época que as imobiliárias elas começaram a virar tudo para venda e ninguém mais queria fazer locação. E muitas não voltaram para locação. Hoje em dia, se você for pesquisar um imóvel para poder locar na internet, vão aparecer várias imobiliárias e quando você entra lá é zero imóvel disponível para aluguel. E você é um cara que, além de dominar esse mercado de aluguel, você tem muita experiência e bagagem com isso, apesar de fazer vendas também. Né? Eu queria entender de você, falando desse problema geracional, como que você vê a imobiliária que não trabalha com aluguel nos próximos 10, 15 anos, quando a gente tiver uma virada geracional, onde as pessoas estão trocando ter um imóvel por ter uma viagem, estão trocando experiência por coisas. Né? Essas pessoas, o futuro delas é aluguel. Né? E a pessoa que está só nichando para venda, para venda, para venda, para venda, uma hora esse mercado vai colapsar. Isso é claro, é a minha visão que está de fora. Eu queria entender a sua visão que está de dentro. O que você pensa sobre
o futuro com essa nova geração? Cara, já existem pesquisas, existem números que confirmam isso que você falou, né? Não vou te citar número de cabeça para não citar número errado, mas a geração atual, ela está, sim, optando muitas das vezes por aluguel, pelo fato de investir o dinheiro, pelo fato de dar preferências aos prazeres da vida e não concretar um dinheiro. Eu acho difícil colapsar o mercado de venda. Eu acho que a venda ainda é o sonho de muitas pessoas, o sonho da casa própria existe. A questão do aluguel, que muitas vezes a imobiliária não olha, é porque muitas imobiliárias ainda são geridas por profissionais que iniciaram essa carreira 20, 30, 40 anos atrás, onde o pessoal tinha a visão de que assim, imobiliária só dá trabalho. E eu, como mentor também nesse mercado de locação, né, e ter além da experiência como corretor de imóveis, ser advogado, atuar aí no direito, nessa área do direito imobiliário, principalmente com aluguel, eu falo, quando alguém fala comigo, aluguel só dá trabalho, eu falo, troca sua frase. Aluguel dá trabalho e graças a Deus que dá trabalho. A partir do momento que não der trabalho, o dono do imóvel toma conta sozinho. É uma prestação de serviço continuada, né? Os 10% que é de pago por mês, ele toma cerveja. Então, eu acho que muitas das imobiliárias ainda têm essa visão, né, do aluguel dar muito trabalho, do que o tempo inteiro é vazamento de telhado, é vazamento disso, é vazamento daquilo. E eu, quando eu vim para a minha operação própria, eu já vim com uma outra visão da rentabilidade, que é a alocação, da previsibilidade, que é você ter uma empresa sabendo, olha, meus custos estão pagos, eu vou buscar aumentar meu lucro. E eu já vim capacitado, porque eu vim desse mercado, sempre trabalhei com aluguel. Em 11 anos de mercado imobiliário, 10 foi em locação. Então, volta a bater naquela tecla que o mercado às vezes não olha para a locação porque não se capacitou para a locação. Toda vez a gente vai falar de capacitação, de buscar conhecimento, de buscar ajuda. Parece que é repetitivo. O cara que empreende e não sabe ou não gosta de resolver problema, ele tinha que trabalhar para o outro. Ele não poderia empreender. Por Tá quê? vendo? Eu estou resolvendo problema também. É isso. Você busca um imóvel para quê? Eu vou comprar um imóvel. Ou é porque eu estou mudando de cidade, ou é porque minha esposa está grávida, eu estou num 2 quartos, eu preciso de 3. Ou é porque eu separei, divorciei, eu preciso vender a casa para depois comprar 2. Uma para mim e minha esposa. Ou muitas das vezes eles vendem a casa, divide. O valor não dá para comprar 2, eu tenho 2 clientes de aluguel. Mas esse Então uma problema, operação minha ajuda a outra. mas esse problema, o cara geralmente ele tá querendo resolver, porque ele tá olhando a comissão. Ele não tá olhando, ele tá olhando só a chuva grossa, ele não tá olhando quando a nuvem começa a se formar. Mas você lembra da nossa conversa aqui no início? De quando eu te conheci? Sim, Eu tinha um problema seu para resolver. Você precisava instalar a sua nova empresa em um local, certo? sim. Então o corretor de vendas, ele olha para isso. O corretor de aluguel faz o que eu fiz com você. Olha, eu não resolvo seu problema agora. Com as opções que eu tenho no meu portfólio, eu não resolvo. Mas procura tal e tal e tal lugar. Gerei um network, gerei um relacionamento com você. E você foi me indicando pessoas. O aluguel, se você olhar hoje, agora, é melhor eu te vender. Mas a imobiliária que entender que a operação do aluguel, ela dura no mínimo 30 meses de contrato, e aí a gente vai somar o aluguel. Se eu ver o aluguel, normalmente o que as imobiliárias pegam? 50% do primeiro aluguel e 10% mensal. Se eu pego um aluguel de R$ 1.000, eu vou pegar 500 mais 1.200 por mês. Durante 3 anos, 3.600, eu vou pegar 4.100 nessa operação. Uma venda às vezes me dá 12 mil. Ok, essa conta vai ser aluguel é ruim. Só que a venda é 1, 2 ou 3 no mês. Se você tiver uma operação muito grande, você vai vender mais. Agora eu pegar o seu aluguel de 1.000, mais um de 2.000, mais um de 3.000, mais um de 5.000. Aí pega um de 10. Pega um de 10. E aí a minha empresa, hoje eu não trabalho pegando 50% do primeiro aluguel, eu pego 100% do primeiro aluguel. Já aumenta. Só que dentro do aluguel existem múltiplas fontes de receita que o pessoal não conhece. Hoje, por exemplo, o seguro incêndio, ele é obrigatório por lei em todos os contratos de locação. Eu faço parceria com uma corretora de seguros, vendo para ela, ela me dá comissão. Legal. Então eu já tenho mais uma fonte de renda.
aparece vários problemas para resolver, que não é minha obrigação. Eu não tenho que dar manutenção no seu imóvel. Jamais eu, Edmilson, tenho que dar manutenção no imóvel do proprietário. Ou a obrigação é do inquilino ou é do proprietário. Eles jogam para a imobiliária. Eu tenho parcerias com o prestador de serviço. Edmilson, tem alguém para me indicar para pintar o apartamento para mim? Tem. O fulano e fulano e fulano. O cara fechou um contrato de 2.000, uma porcentagem ele me comissiona pela indicação. Outra fonte de renda. Ah, você vai fazer uma rescisão, tem multa. Contratualmente, eu posso pactuar que uma parte dessa multa é minha. Outra fonte de renda. Ah, seguro fiança. Tá todo mundo. Hoje, quase ninguém quer usar o fiador. Até o próprio inquilino, mesmo que onere, ele prefere usar o seguro. Porque ele não. Hoje a gente tem vergonha. Eu, Edmilson, não gosto de pedir para ninguém ser meu fiador. Eu jamais vou ser fiador de ninguém. Não, eu dou glória a Deus pelo seguro fiança. Eu não Porque eu nunca mais precisei pedir nada para ninguém. Mas se você tiver uma parceira como corretora de seguros, gera renda para você. Cara, então dentro do aluguel tem múltiplas fontes que você soma, e aí a sua carteira tem ali. Para você fazer 30 mil de vendas, de comissão de vendas, você precisa vender um imóvel hoje de pelo menos 600 mil reais. É um ticket médio atual da minha empresa hoje, é ticket de 500, 600 mil reais. Para pegar uma comissão de 30. Bacana. Se eu fizer ela sozinho sempre, ok. Mas não é todo mês que eu, corretor autônomo, sozinho, vou fazer isso. Né? Então, hoje, a minha carteira de aluguel rende mais do que essa comissão. E ela já sustenta toda a minha operação. Ela já está começando a dar lucro. O aluguel está começando a dar lucro. E aí, quando você é capacitado para trabalhar com aluguel, esses problemas que os meus concorrentes falam que aluguel dá, quando conversa comigo, me chama de maluco. Eu falo, cara, isso é mentira, não acontece isso não. E tem mais um ponto aí que eu acho que é o chave de tudo, né? O cara que que coloca o imóvel dele para alocar na sua imobiliária, ele amanhã é o seu cliente da venda. Esse ano, É o cliente da compra. Esse ano a gente vendeu 2 imóveis para inquilinos. Que eu não precisei sair para mostrar, porque o cara já mora lá. Já vende 2 imóveis para inquilinos. E aí, quando você vende, esse cara, às vezes, que estava vendendo um imóvel mais caro, pode comprar. Ele vendeu, ele está com dinheiro no caixa, ele pode comprar um menor e manter alugado com você. O aluguel, isso é uma das coisas que eu mais falo nas minhas mentorias, nos meus treinamentos, é que aluguel, ele não diminui sua venda. Ele impulsiona as vendas. Por qual motivo? Não só pelo inquilino poder comprar ou pelo proprietário poder vender. É porque a venda, você compra comigo e some. Se compra a sua casa. Dependendo do lugar, eu não vou nem te ver mais. O aluguel, eu vou me relacionar com você durante 30 meses, pelo menos. Ou 2, 3 meses. E muitas das vezes é relacionamento direto. Você tem um problema, eu vou te resolver. Ah, você está precisando de um boleto, eu vou te enviar. O proprietário quer uma declaração, o informe de imposto de renda dele, nós vamos enviar. Ele está me dando sempre a chance de resolver pequenos problemas para ele. E eu resolvendo com eficiência, quando esse cara fala assim, eu vou pôr meu imóvel para venda. Está alugado comigo o imóvel. Ele, primeira imobiliária que ele vai disponibilizar é a minha. E vai me dar tempo de virar e falar com você, ô Thiago, seu imóvel está alugado comigo. Me dá pelo menos 6 meses de exclusividade para eu trabalhar a venda dele sozinho. Porque, cara, o inquilino está comigo. Se você coloca em 10 imobiliárias, vai ser 10 imobiliárias que vai ficar me irritando. Eu não vou conseguir agendar visita para elas. Elas vão dar um jeito de conversar com o seu inquilino, porque imobiliária, infelizmente, muitas das vezes o pessoal não tem ética. Eles querem vender a todo custo, então acaba ultrapassando Um os passando por limites. cima do outro, né? E aí, daqui a pouco, o inquilino vai sair à torta e à direita. Deixa eu fazer esse trabalho para você. E aí eu consigo investir dinheiro no anúncio dele com qualidade, porque eu sei que está exclusivo comigo. Eu vendo em parcerias com corretores parceiro meu. As portas da minha imobiliária não é fechada para o mercado. Eu amo vender em parceria. A gente já fez mais de 7 negócios esse ano em parceria, onde o corretor dividiu. O corretor tem um cliente, eu tenho um imóvel, meu amigo, nós dois estamos ganhando dinheiro, vamos embora. Mas você é doido. Eu falei, doido nada. Ah, mas tem muito corretor picareta. Eu falei, esse picareta eu não faço nem contrato, a gente descobre. Se esse cara picareta quiser me passar a perna, me oferecer uma parceria, depois tentou me passar para trás, nunca mais faço parceria com ele, tá tudo certo. E aí que a gente olha para esse mercado de locação como o mercado do futuro, né? Vendo essa mudança de geração, a imobiliária que não trabalhar com locação, eu acredito aí que nos próximos 4, 5 anos, não vai falar muito longe não, 4, 5 anos vai passar dificuldade. Sabe por quê? Porque com a tecnologia, com as redes sociais, tem muitos corretores saindo de imobiliário e trabalhando autônomo, porque o cara começou a ter alcance. Tem corretores hoje individual que tem faturamento melhor do que muita imobiliária, com 10, 20 corretores.
Aí tem outra coisa também, né, assim, a gente tem que levar em consideração que, a gente tem um endividamento da população de mais de 80%, que a gente tem pessoas com restrição chegando a 50%. Então o momento econômico, ele não é favorável, para uma venda massiva. Não vai parar de vender nunca. Sempre vão existir as pessoas que vão estar aproveitando o momento É, mais difícil para poder comprar mesmo. quando o momento de venda tá difícil, o É, investidor cai matando. investidor é que vai cair para poder comprar. Mas a gente sabe também que o mercado tem muita demanda. É muita gente tentando vender o mesmo imóvel. Hoje entraram as big techs no meio, com o Quinto Andar, por exemplo, né? Antigamente só com exclusividade de locação, agora entrou para venda também. Ou seja, então, Quem andar fez muito imobiliária fechar as portas. as big techs, quando elas entram para sangrar mesmo, né? E eu falo que nesse ponto eu sou diferente. Eu dou graças a Deus que ela entrou no mercado. Ela me impulsionou a E mudar. ela tira muita gente ruim também, né? Ela tira ruim, tirou a gente boa, tirou a maioria ruim, mas o empreendedor que olha, eu olhei, muita gente olhou para Quintandá, que loucura, aluguel garantido, que sei lá o quê. Eu olhei para Quintandá, eu falei, o que que eles estão fazendo? O que que eles estão usando? Eu olhei para minha esposa e falei, calma aí. Vamos entender o modelo de negócio. Eu olhei para minha esposa e falei, cara, logo na minha vez de empreender no mercado, os caras lançam, mudou o mercado inteiro, porque mudou muito o jeito de ver o aluguel, né? Principalmente para o inquilino, né? Fazer tudo digital. Eu olhei assim, eu falei, cara, vamos buscar. Primeira coisa que eu fui fazer, eu falei, cara, contrato digital, o meu ainda era físico. Deixa eu olhar isso aqui. Eu tinha pouco tempo de imobiliário. Fui buscar ferramentas que assinavam digitalmente. Falei, olha, achei. Agora, o que, que eles fazem para ter o processo tão rápido? Já teve cliente meu que falou, cara, nunca aluguei imóvel tão rápido. Porque assinatura digital, já tirei o cara do cartório, era uma das coisas que a Quintandá fazia. Aluguel garantido, como é que eles fazem? Esse foi o mais difícil de competir. Falei, vai ser através do seguro fiança. Vou garantir para o proprietário, vou explicar que vai ter uma seguradora por trás. E veio. Falei, Kelly, nossa propaganda vai ser igual a deles. Porque eu falei, é aquele negócio, não precisa inventar a roda. Se você inventar algo novo, ótimo. Se você validar algo que você inventou, é muito bom, o lucro vai ser maior. Mas calma aí, eu não tenho capacidade financeira de competir com eles. A gente tem que ter a humildade de reconhecer até onde eu consigo Eu igualar. não sou uma big tech, mas eu vou pegar o modelo de negócio e adaptar o meu. Exato. Então a gente começou, falei, como que eu vou garantir o aluguel para o meu proprietário igual eles? Com seguro. Então, aí o que, que a gente teve que fazer? A gente teve que estudar e falar como que eu vou implementar, porque a propaganda deles era alugue sem fiador e sem garantia, era sem seguro, não cobrava. Falei, deixa eu estudar meu concorrente. Peguei, pedi na época eu não era advogado, pedi um amigo meu, peguei o CNPJ deles, cara, eles devem ter processo. Você consegue pegar? Peguei os contratos dele com o proprietário e com o inquilino. Falei, cara, os caras não têm seguro, mas tem taxa de reserva, tem taxa disso, tem taxa daquilo. Que no final era o preço do seguro, quase. Vamos trabalhar a minha abordagem. Aí eu já comecei a falar qual que é o defeito deles. A tecnologia deles era de ponta, mas a conversa não tinha humano, era tudo por robô. Conversar com o robô deles era um inferno. Girava. Sim. Cara, um vazamento, uma infiltração que o proprietário, às vezes o proprietário demorava 3, 4 meses para chegar no proprietário esse problema. Eu peguei a dificuldade deles, comecei. O proprietário, não, porque eles me garantem o aluguel, eu também te garanto. Mas que sei lá o quê? O que você tem de vantagem? Falei, meu amigo, a vantagem é que se o meu serviço for ruim, você senta aqui na minha mesa e conversa comigo cara a cara, com o dono da imobiliária. Me dá uma chance. Mas que sei lá o quê? Eu falei, vamos fazer o seguinte, deixa seu imóvel comigo. Se você não gostar do meu serviço, você pode sair e ficar com o cliente que eu te dei sem me pagar multa nenhuma. Aí você leva o contrato para a empresa que você quiser. Nunca perdi um cliente que entrou comigo assim. Porque eu sei da qualidade do meu trabalho. Sim. Eu sei dos meus pontos fortes, estudei os pontos fortes dos meus concorrentes, que eu não estou falando que são empresas ruins, mas eu sei também as falhas dele. E aí a gente viu no surgimento, no fortalecimento da Quinto Andar, que me impulsionou. Hoje a minha empresa trabalha com aluguel garantido, a gente trabalha com seguro, o proprietário recebe tudo em dia, eu faço tudo digitalmente. Só que eu ainda tenho diferencial em relação às empresas digitais. Em Minas, o mineiro ele é muito pezinho atrás, né? Sim. Tem grandes empresas que, para testar alguns produtos, eles trazem para Belo Horizonte. São Paulo aceita muita coisa. O paulista é elétrico, o paulista é acelerado, o paulista Sim. é tecnológico. O mineiro ele gosta de sentar Ele aqui. já gasta um pouquinho mais.
O mineiro gosta de sentar aqui, tomar um café, comer um pão de queijo, olhar no seu olho. Você é filho de quem? Você veio de onde? É filho de quem? O mineiro ainda mais. A pandemia mudou muito isso aqui, né? Porque a gente foi obrigado a usar tecnologia, a gente foi obrigado a usar o serviço à distância. Então, por exemplo, compra na internet, Minas cresceu muito. Sim. Antigamente, o mineiro gostava de ir na lojinha, experimentar a roupa. Então, a Quinto Andar, ela trouxe isso para o mercado imobiliário. Teve gente que chorou, reclamou, e eu olhei para ele, calma, deixa eu aprender com ela, ela é a top do momento. É uma forma de capacidade de graça, deixa eu estudar o que o cara está fazendo. Sim. Né? Aí entra naquilo que você falou, é muito mais fácil aprender com quem já está fazendo. Tá, e aí, Edmilson, vamos agora, o cara que está assistindo a gente, ele tem a imobiliária dele, seja começando, seja já com uma certa experiência, mas ele, cara, ele sente que ele está travado ali em um daqueles 4 pilares que nós levantamos aqui durante o nosso bate-papo. Se esse cara quiser falar com o Edmilson, como que ele vai te encontrar? Como que ele vai falar com você? Se ele quiser que você, cara, fazer uma reunião contigo, se ele quiser, cara, ir na tua imobiliária, quiser que você vá na dele, como que esse cara vai te encontrar? Como que ele vai conseguir falar com você? Ele pode me chamar pelo Instagram, no @EdmilsonMagno. Ele pode ligar lá na nossa imobiliária, 3566-3756, e pedir para falar diretamente comigo. Ou ele pode me pedir o telefone no direct do Instagram e conversar comigo direto. Eu sou um cara que eu gosto de trocar ideias, eu gosto de ser disponível, eu gosto de entender suas dores E hoje, e desenvolver, porque muitas coisas que os meus clientes trazem para mim, até buscando mentoria, às vezes eles trazem um problema que eu nunca tive não sei resolver não, mas e ele tá me ajudando aí. você tem aquele formato de mentoria que, de fato, cara, é escutativa. Você escuta a pessoa e vai direto no problema dela, ou você tem aquele processo padrão, que todo mundo tem que Não, ver a um gente curso antes, seguir um o cara que modelo. quer implementar a carteira dele de locação, o cara que não trabalha com locação, a gente tem, na verdade, o processo de consultoria, né, de individual, sentar com o cara, entender a empresa dele, por que que ele não trabalha com aluguel, quais que são os problemas, para a gente pegar e entender o que eu preciso aplicar na empresa dele para essa carteira de locação ou crescer e escalar, ou criar do zero. É bem individual É mesmo, bem né? Depende individual. da necessidade de cada um. A gente trabalha hoje, eu estou trabalhando com mentorias em grupo, trabalho com mentorias em grupo, que é mais estilo treinamento. Olha, o aluguel é dessa ponta até essa ponta. Então, por exemplo, você precisa identificar os setores que você precisa criar, você precisa definir o perfil de cada pessoa, criar os processos, procedimentos, você precisa implementar, você precisa estudar a lei do inquilinato e a gente vai fazendo isso passo a passo. Mas tem cara, meu amigo, você domina a lei? Domino. Então, o que você não domina? A gente precisa identificar. Vamos identificar? Vamos para sua operação? Vamos sentar aqui umas 2 horinhas, vamos identificar onde está sua falha, qual o CRM que você usa, como que você atrai cliente, como que seus clientes estão sendo atendidos. Seu cliente sabe explicar o porquê que o contrato de locação residencial eu faço de 30 meses? Ele sabe que não é obrigatório fazer de 30, que eu posso fazer de 1 ano? A gente vai identificar, conversar com o colaborador do cara, para poder realmente criar o remédio, né? Eu fui numa palestra ontem que o cara trouxe um exemplo que eu achei fantástico. Se eu chegar para você agora e falar assim, Thiago, você, cadê o Thiago virar para mim, Edmilson? Minha cabeça tá estourando de dor, cara, eu vou embora, eu não vou parar de gravar esse podcast aqui porque eu não tô suportando essa dor de cabeça. Eu vou tirar para você um remédiozinho top, fala, Thiago, esse remédio aqui, ó, 10 miligramas, é tomar e bater aí, sua dor de cabeça foi embora. R$ 50. Vamos continuar gravando o podcast? Você vai me dar os R$ 50, vai tomar ele e acabou sua dor de cabeça. Mas a gente pode ter uma outra conversa. Nossa, Edmilson, minha cabeça tá doendo um tiquinho aqui, cara. Você tá doido? Não sei nem o que que é. E a gente continua conversando. Eu vou falar, Thiago, toma aqui, ó, 10 miligramas desse remédio, R$ 5, que sua dor de cabeça vai embora. Vai falar, não, você é doido? R$ 5, tá caro, na farmácia é R$ 2 remédio de dor de cabeça, tá doendo só um tiquinho, vamos embora. Então, o remédio, ele é de acordo com o tamanho da dor. Então, a pessoa, para trabalhar com consultorias, com mentorias, existem vários modelos. Eu consigo. Hoje eu tenho a mentoria em grupo que, né, é o Locação 360. O cara entra com o conhecimento dele, é um conteúdo que eu tenho pronto, que eu vou ajudar. Dentro do conteúdo que eu tenho pronto, que eu tenho de ponta a ponta da locação, eu vou passar para o cara e vai surgir dúvida deles, eu vou tirar ao vivo.
Mas Legal. existem também o serviço de consultoria. Eu tenho, mas não está funcionando, a gente tem que identificar o que que não está funcionando, né. Eu não tenho e quero implementar, é outro remédio, então a gente vai personalizando. Que é muito mais fácil, né, você, Uhum. identificar a dor com quem já está acostumado a resolver o problema, Exatamente. né. Então, é aquilo que a gente falou lá no início, né, hoje em dia é cheio de pessoas que são especialistas em negócios, mas que nunca teve uma folha de pagamento, que nunca teve um CNPJ. Então, ou seja, aprendeu na teoria, aprendeu em livros e tá tudo bem, tá tudo certo. Mas Hoje todo mundo é talvez especialista, né, Thiago? não vai conseguir te ensinar, a prova, né, de fogo, como você vai sair dali, se a pessoa não tiver aquela cicatriz, se ela não tiver se queimado antes, se ela não tiver passado por aquele processo. Cara, às vezes você conseguiu a gente que tá no dia a dia, na ponta do imobiliário, por exemplo, eu tenho 11 anos que eu trabalho no mercado imobiliário, 6 anos dentro da minha própria imobiliária. Tem vezes que você vai conversar com o cara do Rio Grande do Sul, mesmo eu tendo uma operação, mesmo eu tendo apanhado, sofrido, estar apanhando e sofrendo, né, não é apanhado e sofrido, porque a gente nunca para de apanhar, mas as pancadas que a gente toma é o que vai empurrando a gente para frente, que a gente vai aprendendo. E mesmo a gente estar na operação, entendendo a operação, quando você conversa com uma outra pessoa de uma região totalmente distinta, às vezes eu olho e falo, cara, eu não sei nada de aluguel. Porque para aquele cara ali, eu já tive cara que eu falei, cara, a minha consultoria não te serve. Cara, mas por que você tem todo conhecimento? Cara, se você quiser uma consultoria jurídica, eu consigo. Porque a lei que aplica no Acre é a mesma que aplica no Rio Grande do Sul. Mas tem muita coisa que é costume, que é, que é vivência, que é natural. O sotaque da gente. A gente está aqui em Minas, se você conversar em São Paulo é outra coisa. Meu irmão morou um tempo em Santa Catarina, em Joinville, ficou lá um ano, voltou aqui, eu fui conversar com ele, ele tava falando cartão, porta, porteira. Eu falei, caramba, fala direito, mano. Né? A minha irmã brinca, eu morei um tempo no Rio de Janeiro, eu fiquei lá 4 meses só. A minha irmã ficava brincando comigo. Para de falar isqueiro, para de falar Jesus Cristo. E o sotaque muda, imagina a cultura, a vivência. Então, eu como mentor, como treinador, né, no mercado imobiliário de locação, principalmente, e captação de imóveis, tem hora que eu olho pro cara e falo, cara, não consigo te ajudar. E tudo bem para mim também. Tá? Imagina um cara que só, sem desvalorizar a formação de faculdade, tá? Porque eu acredito que a formação teórica é muito importante, sim, contribui sim. Mas tem muito cara que, tipo assim, formei agora, pode ser na federal, formei hoje. Nunca administrou uma empresa, nem com os outros, nunca teve nenhum cargo de liderança, nunca criou nada. Ficando rico na internet, porque no Instagram todo mundo consegue ser especialista. Eu falo com a minha esposa, cara, eu não sei nada de contabilidade, sei o básico. Básico do básico, para eu olhar minhas contas, para não ser passado para trás. Mas se você me der 15 dias no Instagram, eu trago várias pessoas aqui querendo mentoria, me achando foda da contabilidade. É só criar conteúdo. É só criar, né. Hoje não precisa nem criar conteúdo, né? Tem gente criando para você, tem IA criando para você. Então, entra naquele caso. Vai procurar um. Isso é o que muitas vezes está trazendo medo que você perguntou das pessoas, né? As pessoas estão sendo facilmente enganadas, mas muitas vezes elas são enganadas porque ela tem preguiça de ir atrás. O que esse cara construiu? Se você hoje tem as suas mentorias, você está na dúvida? Né? O Thiago fala que tem tantas escolas, que teve quantos. Está na dúvida? Cara, Thiago, qual é seu Consulta. CNPJ? É só jogar o nome lá na internet e vai ver. Coloca. Eu normalmente, na dúvida, eu gosto. Qual que é seu CNPJ? Você bateu o CNPJ do cara num sistema, em algum lugar, ou o nome dele Você lá, bater o nome completo no vai Google, aparecer várias coisas. Você apare pega o CNPJ bonitinho, você vai lá. CNPJ, cartão CNPJ do cara na prefeitura, lá tem o PSL, né, que é o quadro societário. Tem o nome do Thiago nesse CNPJ? Tem. você acha até os processos. Você pesquisa, então, é aquele negócio. O que esse cara construiu? Hoje, se o cara pesquisar, vai ver uns 6 CNPJ no meu nome. Alguns que eu fechei pra caramba. Não foi o primeiro, a imobiliária é o que tá durando, né? Então vai ver uns 2 ativos que a gente começou a criar eu criei algumas empresas para me ajudar na minha imobiliária a crescer, a funcionar. Mas
essa questão de ter gente capacitada de ter gente com capacidade, que construiu, para pegar na sua mão e falar, meu filho, deixa eu avançar. Vamos comigo, Sozinho você vai andar, cara. É o que aconteceu com você, na sua história. Você encontrou pessoas que resolviam determinado problema da sua operação e que te fez, em 3 meses, você ter o resultado que você estava buscando há 3 anos. Exatamente. O que eu falo pro pessoal, muitas das vezes, a gente sabe o que precisa ser feito. Só que a gente precisa ser feito, mas não faz. Por quê? Porque eu não sei isso como fazer. Que aí eu chego ao Thiago, como que faz? Né? A parte de marketing, alguma coisa que é uma coisa que eu quero melhorar na minha empresa, é o próximo passo que eu quero melhorar. Eu já te chamei ali, ô Thiago, o que você usa para fazer isso aqui? O que você usa para fazer aquela outra coisa? Por que eu te perguntei? Porque eu já te acompanho. Então, para mim, você já se torna uma referência. Eu já conversei com você, eu já tenho noção que o que você produz não é mentiroso. Sim. Né? O que você fala ali, minhas empresas, você não está inventando suas empresas. Inclusive, uma das suas empresas é de frente para a minha. Então, aquilo ali, você já me traz o quê? Credibilidade. Então, eu te pergunto. Né? Eu já tenho esse estudo do Thiago, vou tirar umas dúvidas com ele. Você me fala como você faz, como fazer. E aí, para o meu mercado, a mesma coisa. Se você tem ali sei lá, vamos trazer para o futebol, para a gente ter uma analogia. Tem um amigo meu que ele é educador físico. Amigo não, colega. Foi amigo por um tempo, depois de umas brigas aí, ficou meio colega. Mas, tipo assim, ele é educador físico. Soltou num grupo nosso. Isso é um absurdo que na época que quando o Zidane foi contratado para ser técnico do Real Madrid. Aí é pra você ver, ó, os ex-jogadores, Zidane tá lá de técnico do Real Madrid, sei lá quem tá de técnico em tal time. E a gente que é educador físico, que tem formação, que é capacitado aí, não consegue vaga de treinador em lugar nenhum. E ele brigando. Eu comecei a rir, eu falei, irmão, você tá me falando que você, com 4 anos de faculdade, é mais capaz de ensinar os jogadores a técnica e a tática do futebol do que o Zidane, que viveu aquela porcaria por 20 anos dentro de clube. O cara viu mais os colegas dele de time do que a mulher dele em casa. Você vai me falar que em 4 anos de faculdade você vai fazer isso? Como? Imagina você chegando para um jogador de 18 anos, na base do Cruzeiro, que é meu time de coração, que sou apaixonado. Se chegar lá para o cara e virar e falar assim: olha, é isso, isso e isso que você vai fazer. Aí chega o Ronaldo Fenômeno, que jogou no Cruzeiro na base, jogou no mundo inteiro, seleção brasileira, bola de ouro, Copa do Mundo. E chegar para o mesmo jogador e dar as dicas, vai seguir quem? Quem que esse cara vai seguir? Vai seguir você pela formação ou vai seguir o cara construir um império? Gente, não faz sentido. Você vai aprender a crescer com um supermercado. Com meu pai é formado em administração, trabalhou muitos anos no Correio. Você vai aprender com o Pedrinho. Tem 400 lojas, está comprando o mundo todo. Qual que era a formação que o cara tinha quando ele abriu? O cara mesmo falou que ele entrou no supermercado e depositou. Foi crescendo, foi se qualificando, foi vendo na prática. Então Edmilson, se eu for buscar hoje, eu busco com quem já faz. Eu acho assim, ó, Edmilson, a gente tem papo aqui para carregar mais uns 3 episódios, né? Não, tem papo Eu demais. acho que assim, que a gente precisa resumir e deixar para as pessoas entenderem é que, independente do negócio delas, independente do ramo de atuação, existem etapas e níveis de fogueira, né? A pessoa tem que entender que ela sempre vai ter que passar por uma prova de fogo, né? O que você passou aqui hoje, né? O que nós podemos compartilhar para essas pessoas é que elas podem passar por esse fogo, que é um processo natural, mas elas não precisam se queimar. Porque já tem uma pessoa aqui que se queimou no ramo imobiliário e ficou em quase 3 anos estacionado, pensou em desistir, né? Chegou a ter momentos de chorar sozinho, né? E hoje ele entende, ensina isso para as outras pessoas, e o meu papel é trazer e falar que não é uma coisa exclusiva da Melhor Imobiliária, do Edmilson. Isso é um processo natural que todo empresário passa, cada um com a sua proporção diferente uma da outra, né? E se seguir esses pilares,
qualificação objetiva, né, sem buscar aquela. Não que a qualificação seja ruim, mas quando você já está dentro do negócio e o fogo já está aceso, quanto mais tempo você ficar com o seu pé ali, mais vai se queimar. Então você precisa de qualificação que seja objetiva para resolver um problema de cada vez. Precisa buscar especialista que de fato já passou pelo mesmo processo que você está passando agora. Você precisa desenhar os processos, mesmo que você não saiba ou não entenda de processo ou não goste de processo, é uma coisa que você vai fazer uma única vez. Você precisa ter clareza de tudo que E sua você empresa vai precisa ter fazer. clareza, né? E por último, o que a gente falou é como que você vai lidar com uma mão de obra que está cada dia mais escassa. Porque tem coisas que nós podemos resolver e tem coisas que não está ao nosso poder de resolver. Então, hoje, o que o Edmilson trouxe para a gente foi que ele está buscando automatizar processos, isso já é uma forma de você fugir um pouco da mão de obra. Ele está buscando pessoas sem experiência, porque anteriormente ele criou todo o processo de gestão, processo seletivo, forma de contratação, perfil de colaborador, ele tem a cultura da empresa dele definida, então ele sabe exatamente quem ele contrata. Como resultado disso, ele tem hoje uma equipe com turnover muito baixo. Antes eram entre e sai, hoje ele estabilizou fazendo isso. Então, se você não conseguiu pegar esses pontos, volta esse episódio, assiste com calma, porque ali tem várias chaves que vão destravar várias etapas. E eu fico feliz, Edmilson, em compartilhar isso daqui, compartilhar a sua história. Eu queria finalizar esse episódio só entrando em um assunto que nós não conseguimos aprofundar nele, para a gente fechar isso com chave de ouro. Eu quero que você fale sobre a sua sociedade com a sua esposa, né? Porque hoje eu também tenho sociedade com a minha esposa. Ela não é só minha sócia nos negócios, ela é minha sócia na criação dos filhos, ela é minha sócia na parceria, ela é minha sócia em tudo. Né? Nós nos casamos, nós nos tornamos um só, então tudo que é meu é dela, tudo que é dela é meu, e nós sabemos dividir isso muito bem. Claro que existem os problemas de sociedade, que a gente tem que ter uma maturidade, uma inteligência emocional para não levar isso para casa, mas eu ouvi você falando disso como se fosse um ponto onde você conseguiu se apoiar e você percebeu que você não construiu a sua casa no barro, você construiu sua casa na rocha, porque quando a gente tem um alicerce firme, cara, a gente pode colocar andar em cima, que esse alicerce não desmonta. E pelo que eu percebi da nossa conversa, é exatamente assim a sua relação. O seu alicerce é tão firme que você já está colocando novos braços na sua operação, pensando em escalar, em aumentar de quantidade, em dominar outras áreas que não está hoje no seu raio de alcance. Eu queria que você finalizasse falando sobre isso. Ah, cara, falar assim da minha família, da minha esposa é um pouco complicado, né? Porque é basicamente isso que você falou. Eu brinco com ela, eu falo, cara, se um dia você olhar pra mim e falar que não me quer mais, você pode ter certeza que uma coisa que não vai acontecer, e agora a gente tá deixando até gravado, eu vou falar com ela, não é só palavra, a gente não vai ter briga por divisão de patrimônio. Que eu conheci ela, eu não tinha nada, eu tinha um Peugeot com prestação atrasada, que vivia na oficina, por sinal. E ela foi a primeira pessoa que confiou no meu projeto imobiliário, porque eu já tinha tentado abrir a imobiliária com alguns outros sócios, por falta de capacidade financeira, né? Então ela entrou comigo de corpo e alma. Ela morava em Biritel e em Ribeirão das Neves, cidades totalmente distintas. Nossa imobiliária era na Pampulha. A gente sofria um pouquinho. E só que é fácil você trabalhar com a pessoa que você convive o dia inteiro? Fácil não é. Fácil não é. Vocês têm atritos, vocês têm pensamentos diferentes. Dentro de casa, às vezes você já costuma ter um pensamento diferente, uma rusga. Imagina na empresa, né? Já aconteceu da gente quebrar o pau em casa, de brigar mesmo, de discutir, que é normal de casal, e eu ter que chegar na loja, Kelly, você já fez isso aqui? Você já fez aquilo ali pra mim? Dá pra me ajudar nisso aqui? Dela chegar em casa e brigar comigo de novo. Pô, na loja você conversa comigo o dia inteirinho de boa, e aqui... Falei, cara, lá é lá, aqui é aqui. Aqui eu não fiz nada de errado, você está brigando, não sei por quê. É difícil, só que eu tenho essa mentalidade, essa separação muito mais fácil que ela. Se ela brigar comigo em casa, ela chega na loja, todo mundo sabe que a gente brigou, porque fala, não, minha filha, ó, aqui é aqui, em casa é em casa.
mas a gente tem muito mais pontos positivos, porque ela vê as minhas dificuldades da loja, eu vejo as dela, ela vê as minhas dificuldades em casa, eu vejo as dela, e desde que a gente, não vou nem dizer, eu tenho vou fazer agora 6 anos de casado, mas a gente já tá junto desde 2015, vai fazer 11 anos. Desde o período de namoro e tudo, pouquíssimas vezes a gente teve briga de discutir alto, de levar o tom, de ficar tempo sem conversar, porque a gente traz o diálogo. Eu sempre falo com ela, a Kelly sempre foi uma pessoa muito fechada. Ela fala, eu não preciso de ninguém, eu não preciso disso, eu não preciso daquilo, ninguém nunca me ajudou. Ela sempre teve esse fechamento pela vida dela mesmo. E a primeira briga que a gente teve de casa, não foi nem de empresa. Sentei com ela e falei, aqui, vamos conversar? Briga de coisa pequena. Eu falei, olha, tá te incomodando? Abre a boca e fala comigo. Conversa. Ah, mas eu vou ter que te pedir 10 vezes. Eu falei, é melhor você me pedir 10 vezes a mesma coisa do que você brigar comigo 10 vezes pela mesma coisa. Porque eu venho de uma família com uma educação, você vem de outra. Tem coisas que você quer que pra você é óbvia, que pra mim não é. Pegar roupa no varal quando começa a chover. Ela pegava, eu não, minha mãe pegava. Mas toda vez que chover, eu falei, olha, toda vez que chover e tiver que pegar, ou você falar assim, Edmilson, por favor, pega pra mim aí, eu vou levantar na boa vontade, vou fazer, ou você vai gritar lá de cima, não tá chovendo não. E esse diálogo foi moldando o nosso casamento, que foi moldando a nossa empresa. Então, a gente tem esse diálogo tanto na empresa quanto em casa, a gente tem essa base, a gente tem aquele negócio de chegar e vamos deitar, pô, não, vamos deitar, dá a mão aqui, vamos fazer nossa oração, vamos pedir para Deus abençoar, vamos pedir para Deus estar aqui. É uma coisa que nós somos diferentes, Bem, nós somos cristãos, eu sou católico, ela é evangélica. O padre que fez meu casamento, ele veio perguntar, meu amigo, é amigo dela, ela sabe dessa história. Ele falou, Edmilson, tem certeza? São religiões tão distintas. Eu falei com ele, Pati, eu já namorei 2 católicas, não deu certo, eu e a Kelly a gente tá tão bem. E o Jesus Cristo que eu acredito é o mesmo do delas. Às vezes muda a forma de orar, de rezar, muda a forma de conversar, muda uma crença ou outra, mas Jesus Cristo é o mesmo. O amor é o mesmo. Que eu falo que é a base lá de casa. Minha filha tem 2 anos. Eu fui. Eu não lembro onde que eu tava, gente. Eu sei que tava na roça. Aí o filho de um amigo meu tava assim, eu tava com a Celine brincando, dando ela um beijinho, tantas coisas. Assim, filha, eu te amo. Filha, eu te amo. Aí passou 1 hora brincando com ela, acho que eu falei, eu te amo com ela umas 5, 6 vezes. Aí eu lembro que o Arthur tá assim, nossa, mas você já falou isso com ela. Eu não respondi ele, que é uma criança que eu amo muito, mas na minha cabeça eu falei, e ela vai ouvir isso todas as vezes que eu quiser falar. Que a base lá de casa é esse amor, é essa proximidade, é esse carinho. E é isso que a gente tenta trazer até para nossa empresa, o amor pela nossa empresa, pelo nosso trabalho, o carinho, o respeito pelas pessoas que estão trabalhando com a gente. Então, essa questão de trabalhar em família, eu acho que é o que também impulsiona, o que faz você não desistir. Não que você ter sócio fora da sua família é ruim. Talvez ter o sócio fora facilita muita coisa, facilita dar muitas respostas. Mas o prazer de ver tudo que a gente tinha, que a gente não tinha, na verdade, há 6 anos atrás, e o que a gente tem construído hoje, sem a minha esposa, sem ela ser minha sócia, talvez eu estaria na metade do caminho. legal, Edmilson, Então, legal. Ó, obrigado por eu que compartilhar a agradeço. sua história, a sua experiência. Nós foram com os pés na brasa, nos queimando, que aprendemos como sair disso. E acabamos de montar aqui para você um plano, um processo, passo a passo do que você precisa fazer em cada etapa, para que você passe pelo fogo, mas não se queime como nós nos queimamos, E que não né? tenha medo, né, Thiago? E se você aplicar, certamente você vai evitar muitos problemas e vai ganhar muito tempo, né? Coisa que nós não tivemos lá atrás a oportunidade de poder ouvir uma história como essa, tá? Obrigado, viu, Edmilson? Você que está aí, se inscreve no canal, ativa aí o sininho, escreve nos comentários qual foi o passo que foi mais importante para você e eu te vejo no próximo Prova de Fogo.